A história começa com Haruka se escondendo perto de alguns goblins. O idiota entrega sua posição pisando no menor graveto do mundo, então os goblins o perseguem. Haruka sorri com total confiança enquanto salta no ar, e todos os goblins caem na sua armadilha. Haruka está muito satisfeito consigo mesmo, pois está se saindo muito bem sobrevivendo sozinho em outro mundo. Uma olhada para trás mostra como Haruka se meteu nessa situação. Haruka sempre foi um solitário, e ele nos explica que é porque ele simplesmente nunca quis ter nada a ver com seus colegas de classe. Ele não gostava de nenhum deles, e eles só atrapalhariam o que ele considera mais importante, que é ler. Enquanto Haruka olhava ao redor de sua sala de aula, a divisão entre os alunos era muito clara. Havia as garotas populares, os delinquentes, os atletas, a representante de turma, os nerds e a categoria outros. Haruka não pertencia a nenhum desses grupos, mas ele não queria que fosse de outra forma. Foi quando um círculo mágico apareceu do nada. Haruka ficou animado porque era igual aos que ele tinha lido em mangás, mas ele se lembrou que ir para outro mundo é um pé no saco. Os heróis dos mangás sempre acabavam tendo que ficar perto de um monte de gente, mas isso parecia tortura para Haruka. Ele fez o seu melhor para sair da sala de aula, mas não deu muito certo. Todos os outros alunos entraram em pânico enquanto o círculo mágico se expandia, mas Haruka escapou inteligentemente por uma saída de ar. Infelizmente para ele, o círculo mágico o perseguiu lá em cima, e ele se viu no lugar genérico de vazio branco. Haruka sabia exatamente o que esperar de ler tanto mangá. Ele se perguntou onde estava o rei típico, e quando sua filha, que estava fora do alcance de qualquer nerd, apareceria. Um velho gesticulou freneticamente para ele, então Haruka percebeu que aquele cara era algum tipo de deus. Acontece que a teletransportação era por ordem de chegada, então os colegas de Haruka já tinham sido teletransportados, e Haruka ficou para trás. Haruka pôde escolher seu status e habilidades logo antes de ser enviado para seu novo mundo. Um painel gigante apareceu com todas as opções, mas Haruka ficou desapontado com algo. Esta foi a primeira vez que o velho deus invocou tantas pessoas, então todas as habilidades de trapaça já tinham sido pegas, e só restaram as inúteis. Haruka deu uma olhada em suas opções, mas todas eram terríveis. Uma habilidade era apenas ser capaz de segurar um pedaço de pau. Outras eram apenas boa saúde geral e andar. Haruka se sentiu ainda pior ao ver algumas das habilidades superpoderosas que ele perdeu, como magia de 4 elementos. Voltando às coisas ruins, Haruka encontrou títulos como recluso e arrumado. Haruka exigiu que o velho deus lhe desse mais opções porque ele nem conseguiria passar da primeira vila com as que teve que escolher. O velho deus ficou farto, então decidiu dar a Haruka todas as habilidades restantes de uma vez. Haruka ganhou todas as habilidades inúteis que sobraram, e ele foi teletransportado. No novo mundo, Haruka é fornecido com uma bolsa que pode conter itens ilimitados. Haruka se equipa e verifica seus status. Sua tela de status diz para ele rolar alguns dados, e ele se lembra de ter lido sobre essa habilidade. Ela permite que ele aloque pontos rolando dados. Haruka amaldiçoa o velho por lhe dar uma habilidade tão inútil, e ele rola os dados. Ele tira um M duplo, mas Haruka não tem ideia do que isso significa. Ele assume o pior, pensando que M significa masoquista. No entanto, sua tela de status apenas diz para ele escolher a qual status ele quer adicionar. Haruka não acha que status brutos o ajudarão a sobreviver com suas habilidades terríveis, então ele escolhe colocar os pontos em sorte. Sua estratégia é ignorar completamente uma construção equilibrada, e em vez disso ele vai maximizar a sorte. Nesse momento, Haruka percebe que o M significava máximo, porque seu status de sorte agora está no máximo. Haruka se surpreende ao notar que ele tem 2 habilidades extras no mar de habilidades inúteis. Ele assume que é porque ele foi invocado sozinho. O título de solitário de Haruka significa que ele é um solitário sem amigos, e ele não pode formar um grupo. Sua habilidade de servidão permite que ele comande outros, e foi dada a ele por causa de seu status de solitário. Isso é bem legal, mas também significa que Haruka tem que dizer adeus aos seus sonhos de ter um harém. Haruka se pergunta onde estão todos os seus colegas de classe, mas não importa porque ele não pode formar grupo com eles de qualquer maneira. Haruka decide apenas começar sua jornada, e ele quer começar garantindo uma base de operações. É bem difícil ver através da floresta, então Haruka está preocupado com um monstro aparecendo. Ele se pergunta se ele tem alguma habilidade que possa ser útil, mas a única que vem à mente é a habilidade que permite que ele cochile. Haruka experimenta as lentes de contato que tem em sua bolsa e descobre que elas são super úteis. Elas permitem que ele veja um monte de coisas extras, e ele descobre que elas lhe concedem a habilidade de avaliação. Isso leva Haruka a encontrar um cogumelo comestível que extrai habilidades latentes. Sua bolsa sem fundo permite que ele pegue quantos quiser, então ele se desculpa com ela, pensando que ela era inútil antes. Haruka bebe um pouco de água, mas ouve algo à distância. Esse som o leva a uma caverna, e ele reza para não encontrar um monstro. A bolsa de Haruka veio com um monte de coisas de acampamento, então ele decide fazer desta caverna sua base.
Ele usa magia de temperatura para acender alguns gravetos e determina que as habilidades restantes são realmente bem úteis. Haruka verifica seus status novamente e descobre que sua magia de temperatura subiu de nível, o que desbloqueia a magia de fogo. Haruka se preocupa com o que fará se um monstro aparecer, porque ele só pode dar um tapa nele com um pedaço de pau agora, mas ele acaba adormecendo. No dia seguinte, Haruka acorda e descobre que tudo está bem. Ele tem itens que repelem monstros, e seu título de recluso protege seu espaço de vida. Haruka agora pode usar magia de fogo para acender fogueiras, então ele cozinha um café da manhã para si mesmo. Ele tinha carne seca em sua bolsa, e ele tinha alguns dos cogumelos que encontrou no dia anterior. A comida é deliciosa, então Haruka é muito grato por sua bolsa inicial de aldeão. É mais do que apenas uma bolsa de aldeão, então Haruka pensa que é mais como uma bolsa para um sobrevivente. Haruka sai para encontrar mais comida para mais tarde, mas ele sabe que a principal preocupação agora é como se proteger de monstros. Nesse exato momento, Haruka encontra a última coisa que ele queria ver, 2 goblins. Eles são monstros de baixo nível, mas seus status são mais altos do que o esperado. Haruka se pergunta se ele pode sequer vencer, mas ele percebe que não importa porque ele terá que aprender a lidar com monstros de uma forma ou de outra. Infelizmente, Haruka não acha que seu pedaço de pau fará muito. Haruka tem uma habilidade chamada Envolver, que permite que ele envolva todo tipo de coisa com magia e concede vários efeitos. Isso parece tornar seu pedaço de pau mais forte, então Haruka está determinado a superar todos, mesmo sem nenhuma habilidade de trapaça. Haruka começa seu primeiro ataque, e ele brutalmente espanca o primeiro Goblin desavisado. O segundo tenta atacá-lo, mas seus movimentos são bem fracos, e Haruka os desvia facilmente. Haruka de alguma forma sabe como usar um novo poder, e ele elimina o segundo Goblin. Depois, Haruka fica satisfeito após vencer sua primeira batalha, e ele volta para a base. Ele trouxe de volta uma das clavas que o Goblin usou, mas determinou que seu pedaço de pau ainda é melhor. Haruka fica animado ao descobrir que ele subiu de nível, e todos os seus status mais que dobraram. Sua maestria em Bengala também subiu, o que é estranho porque ele apenas balançou seu pedaço de pau algumas vezes. Haruka também ganhou infusão de magia, que provavelmente veio de ele encantar seu pedaço de pau com magia. Seu calistenia também aumentou porque Haruka nunca perdeu um exercício matinal. Haruka está exagerando um pouco, pois ele está neste novo mundo há apenas 2 dias. Mais tarde, Haruka já está cansado de comer cogumelos. Ele preferiria comer carne, mas ele sabe que seria repreendido pela representante de turma por ser ingrato. Com sua refeição terminada, Haruka decide tentar se aprimorar. Essa infusão de magia aprimora suas defesas físicas e mágicas. A habilidade de avaliação de Haruka também atingiu o nível 2, mas ele se pergunta por que está mostrando um monte de pontos de interrogação em todas as suas coisas. Haruka decide não pensar muito nas coisas, e ele sai. Ele comemora enquanto a floresta o abençoa com algo, mas ele percebe que é apenas mais um cogumelo. Haruka procura por carne que possa crescer em árvores, mas ele se lembra que deveria estar praticando sua magia. Haruka descobre que seu corpo aprimorado é muito mais leve, tanto que parece que ele está se teletransportando. Isso é tudo porque sua destreza é insana agora também. Haruka encontra um Goblin mais poderoso, mas ele o derrota facilmente. Ele derruba outro, então ele está confiante de que poderia derrotar até mesmo um grupo de 3 deles agora. Haruka na verdade encontra um grupo de 3 Goblins, mas ele é um covarde, e ele decide que já teve o suficiente de lutas por hoje. Haruka recapitula seu dia, que consistiu em sua batalha contra Goblins e estudo de magia à noite. No 5º dia, Haruka conseguiu derrotar um Goblin com um único golpe, e ele decorou sua base com algumas coisas chiques que fez com magia. Haruka está mais uma vez bastante satisfeito, pois sua vida neste novo mundo está começando a se encaixar. Naquela noite, Haruka persegue um coelho gordo, pois está desesperado para comer carne. Nesse exato momento, Haruka detecta uma presença, e ele instantaneamente determina que não é um Goblin. Acaba sendo seus colegas de classe, mas Haruka fica decepcionado ao ver que são os delinquentes. Haruka preferiria não se envolver com eles, mas ele sente que outro grupo está na outra direção. Sua habilidade clarividente permite que ele veja quem é, mas ele fica horrorizado ao ver que são as garotas populares. Os atletas também estão se aproximando rapidamente. Os nerds também estão por perto, mas depois de conversar com eles de vez em quando em seu antigo mundo, Haruka preferiria passar a não vê-los. Isso deixa apenas a representante de turma e suas amigas. Haruka sabe que seria melhor se ele tivesse alguns amigos neste mundo cruel, e ele conhece a representante de turma desde a escola primária. Haruka decide pelo menos dizer olá, mas ele se detém. Ele percebe que se sente realmente livre e isolado agora. Ele pode viver do jeito que quer sem ninguém se intrometendo, e ele não trocaria isso por nada. Haruka toma sua decisão final, que é conquistar este novo mundo sozinho. Haruka se esconde dos outros alunos, mas um dos delinquentes ouviu algo em sua direção. Ele está prestes a ser descoberto, mas os caras acabam assumindo que o barulho veio do coelho que deveria ser o jantar de Haruka.
Haruka espia os delinquentes para ouvir o que eles estão discutindo, mas os pervertidos estão apenas falando sobre garotas. Eles são verdadeiros degenerados, mas Haruka sabe que a representante de turma os impedirá de fazer qualquer coisa com as garotas. No entanto, os delinquentes têm um cara chamado Tanaka do lado deles, cuja habilidade permitirá que eles façam o que quiserem. Os delinquentes voltam para os outros alunos, mas Haruka é um solitário sério, e ele não quer nada com eles. Haruka volta para casa para aproveitar mais de seus deliciosos cogumelos, e ele descobre que seu nível de solitário subiu. É um título meio deprimente porque está começando a arruinar a autoconfiança de Haruka. Haruka ainda está apenas no nível 3, e ele culpa suas habilidades de mestre de nada e tolo. Ele não tem certeza do que elas fazem, mas ele assume que mestre de nada significa que ele não consegue se concentrar em uma coisa por tempo suficiente para torná-la realmente forte. No entanto, isso permite que ele realize muitas coisas diferentes. Quanto à habilidade de tolo, Haruka assume que isso apenas o torna um fantoche, o que a tornaria a pior habilidade de todas. Haruka decide comer seus problemas, mas isso apenas o lembra que ele não tem carne para comer. No 7º dia, Haruka acorda com os sons de luta. Haruka encontra os nerds em batalha, e ele se pergunta se deveria ajudá-los. Ele usa sua habilidade de avaliação neles e fica chocado ao descobrir que eles não precisarão de sua ajuda. Eles têm classes muito melhores do que ele, e Haruka é o único arrumado mesmo entre os nerds. Isso lembra que, diferente dele, eles têm habilidades poderosas. Infelizmente, isso é muito parecido com o que acontecia no mundo dele. A turma dele era cheia de atletas de ponta e alunos nota 10. Eles até tinham filhos de celebridades, e Haruka se perguntava como ele foi parar ali. Haruka decide que os nerds se viram bem, mas percebe que alguns monstros sorrateiros estão se aproximando por trás deles. Haruka se lembra de ter sido amigo dos nerds da turma, então decide ajudá-los. Os nerds agradecem, então Haruka mostra sua caverna super legal e eles ficam maravilhados com o quão chique ela é. Haruka explica que acabou de aprender a usar magia da terra, e a usou para deixar sua caverna bem segura. Eles se perguntam se Haruka fez tudo isso sozinho, então Haruka aponta que ele está sempre sozinho. Haruka se pergunta por que os nerds não estão com os outros alunos, e fica chocado quando eles revelam que estão fugindo. Tudo começou quando todos foram transportados antes de Haruka. Todos estavam em pânico porque não sabiam nada sobre ser Isekai, mas os nerds eram bem versados nesse assunto. Eles já estavam distribuindo pontos em suas habilidades, então os fortões exigiram informações deles. Todo o resto estava desmoronando, mas a representante de turma sabia que eles precisavam ficar quietos na floresta. Era tarde demais, no entanto, pois eles já foram encontrados por um grupo de goblins. Haruka fica chocado ao saber que até os delinquentes tremiam de medo, mas este era o momento perfeito para os nerds brilharem. Eles agiram como se fossem os protagonistas de seus próprios animes, e começaram a derrotar os goblins. Os fortões se inspiraram em toda a bravura nerd que estava acontecendo, então ajudaram, e os monstros foram derrotados. A representante de turma rapidamente se recompôs e levou todos para uma clareira segura à beira do rio. Os nerds aproveitaram a oportunidade para brilhar ainda mais ao ajudar todos a montar acampamento. Graças à sua dedicação de uma vida inteira em evitar tocar grama, eles se tornaram especialistas em tudo Isekai, incluindo sobrevivência. A representante de turma organizou a todos e os colocou para trabalhar. Logo todos se uniram e começaram a trabalhar como um só. Isso não durou muito, no entanto, pois as garotas populares decidiram que não queriam mais trabalhar. A representante de turma tentou explicar que a melhor chance de sobrevivência deles era ficar juntos, mas o grupo começou a se desintegrar. Eles estavam todos cansados de trabalhar tanto, então deixaram todas as responsabilidades para os nerds. A turma eventualmente se desintegrou completamente, não havia nada que a representante de turma pudesse fazer. A partir daí, apenas a representante de turma, os nerds e alguns outros alunos faziam algum trabalho. Os outros alunos eram simplesmente muito preguiçosos, então os nerds começaram a ressentir-se deles. Eles eram até responsáveis por fazer toda a luta. Os nerds eram super confiáveis, pois só queriam ficar mais fortes e subir de nível. Isso porque eles viram quais habilidades os delinquentes escolheram. Algumas das habilidades que eles escolheram foram Charme e Marionete, duas habilidades que concedem controle sobre outras pessoas. Os nerds sabiam que os delinquentes tinham más intenções, então estavam subindo de nível para enfrentá-los. Os delinquentes estavam trabalhando duro para subir de nível também, porque precisavam para usar as habilidades. Os nerds ficaram de olho nos delinquentes, e eventualmente ouviram o que eles planejavam fazer com algumas das garotas. Os nerds contaram à representante de turma, então ela decidiu que também teria que subir de nível. Infelizmente, os delinquentes atingiram os requisitos de nível para suas habilidades logo depois. A representante de turma por acaso os encontrou no pior momento, mas segundos depois, os delinquentes estavam no chão. Os nerds estavam preparados para este exato momento, e usaram suas habilidades de selo para selar as habilidades de charme e marionete dos delinquentes. Eles expuseram os planos de harém forçado dos delinquentes, então os delinquentes fugiram do acampamento. No entanto, uma noite, os delinquentes retornaram e se vingaram usando armas.
Eles destruíram o acampamento e declararam que voltariam mais tarde para causar mais caos. Por alguma razão estranha, os nerds acabaram recebendo toda a culpa pelo que aconteceu. As garotas populares que eles impediram de se tornarem marionetes acabaram sendo as primeiras a se voltar contra eles, e os outros alunos seguiram. A representante de turma e alguns outros alunos ficaram do lado dos nerds, mas era demais para lidar, e os nerds decidiram ir embora. Haruka se sente muito mal por eles, então ele dá uma festa de cogumelos para eles. Haruka acabou passando o dia seguinte com os nerds também, e ele determina que nem sempre ser um solitário é ruim. Haruka eventualmente se despede de seus novos amigos, e eles se oferecem para Haruka se juntar a eles. Eles vão procurar uma cidade para começar como aventureiros. Haruka concorda que está mais próximo dos nerds em comparação com os outros grupos, mas ele choca a todos quando ainda recusa. Haruka simplesmente os afasta, então os nerds vão embora. Haruka admite para si mesmo que gostaria de ir para a cidade, mas ele sabe que com suas estatísticas terríveis, ele só atrapalharia os nerds. Os nerds parecem bastante preocupados com a representante de turma, então Haruka decide verificar os outros alunos. No caminho, Haruka é confrontado por um kobold, mas ele consegue socá-lo até a inconsciência. Haruka se surpreende ao ver que nenhum aluno restou no acampamento, e sua habilidade de detecção de inimigos revela algumas pegadas. Seguir a trilha o leva a encontrar as garotas populares. Haruka entra em pânico e decide começar a cozinhar o jantar em casa, mas as garotas tentam impedi-lo. Elas dizem que só querem conversar, mas Haruka sabe que estar perto delas é o exato oposto da solidão tranquila. Haruka corre para salvar sua vida, mas fica chocado quando as garotas educadamente pedem para ele parar, dizendo por favor. As garotas explicam que estão procurando os nerds, mas Haruka assume que elas só querem colocá-los para trabalhar novamente. As garotas o chocam, no entanto, pois querem se desculpar com os nerds, porque só agora perceberam que devem suas vidas a eles. Haruka sabe que essas garotas nunca pediram desculpas em suas vidas, mas elas estão muito sérias. Haruka dá a má notícia explicando que elas não têm chance de alcançar os nerds, mas elas ainda querem saber para onde eles foram. Haruka aponta que elas não conseguiriam sair da floresta do jeito que estão agora porque elas nem sabem lutar. As garotas ficam desanimadas, mas Haruka exige saber se isso significa que elas vão desistir. Ele exige saber se elas estão falando sério em pedir desculpas aos nerds, e Haruka pensa em como ele precisa testar as garotas pelo bem dos nerds. A tática de motivação dura de Haruka sai pela culatra, no entanto, pois as garotas começam a chorar. Elas só queriam pedir desculpas aos nerds, mas agora temem que serão devoradas. Haruka não tem ideia do que está acontecendo, então as garotas imploram para Haruka ensiná-las a sobreviver até encontrarem os nerds. Haruka acidentalmente diz sim, e isso ativa sua habilidade de dominação. Isso faz reinar sobre as garotas, e Haruka se pergunta como isso pôde acontecer. As garotas acabam seguindo como filhotes perdidos com olhos sem alma. É também aterrorizante porque as garotas agora finalizam os bandidos sem uma única palavra. Elas até trazem cristais deixados pelos monstros como se fossem cães trazendo um frisbee. Haruka tenta curar as garotas, mas elas apenas o curam, mesmo que ele não precise. Haruka teme o que a representante de turma diria se visse tudo isso, e se pergunta como pode cancelar sua habilidade de dominação. Nesse exato momento, a representante de turma o encontra, mas Haruka está pensando demais em uma solução para sequer notar. Ele nem percebe que ela está lá, então ela o força a reconhecê-la. Em outro lugar, os delinquentes fazem seu próprio plano e determinam que devem começar se livrando de seu maior problema. Haruka se assusta com a representante de turma gritando, mas ela o lembra que eles são amigos desde a escola primária. As outras garotas estão com ela, mas a representante de turma está mais preocupada com o que aconteceu com as garotas populares. Haruka não sabe como explicar como elas caíram sob seu controle porque ele também não entende como aconteceu. Haruka confessa e diz a ela que elas se tornaram suas servas, mas isso deixa a representante de turma furiosa. Ela aponta que a habilidade de dominação é apenas para uso em monstros, então Haruka diz a ela que foi apenas um erro. Nenhuma das garotas acredita nele, então Haruka decide que é hora de ir, mas as garotas o param. Nosso garoto Haruka é apenas um solitário, e ele gostaria de poder ir para casa sozinho. A representante de turma tira Shimazaki do feitiço de Haruka, e ela decide obter respostas dela. Haruka não se importa enquanto tenta escapar, mas a representante de turma diz para ele não sair. Enquanto as garotas discutem o que aconteceu, Haruka decide praticar a expansão de sua base, mais especificamente como fazer um porão. Seu treinamento começa bem o suficiente, mas logo ele descobre que se enterrou. A representante de turma o ajuda a se levantar, e ela explica que Shimazaki contou tudo a ela. Ela percebe que Haruka estava apenas tentando ajudar as garotas, mas Haruka nem se lembra de ter dito algo assim. Todas as garotas agradecem por ele ser tão gentil, mas Haruka só quer ir para casa. As garotas os pressionam para ajudá-las, e a representante de turma se pergunta o que Haruka quer dizer com casa. Haruka explica que ele tem um lar neste novo mundo, então a representante de turma confusa fica chocada quando pensa que ele nasceu aqui.
Haruka revela que na verdade construiu sua casa, mas ela não consegue acreditar porque isso é um feito e tanto. As garotas têm outra reunião para discutir o que farão, e se perguntam quantas pessoas cabem na casa de Haruka. Haruka calcula que ele pode acomodar pelo menos 240 pessoas, e talvez mais se ele tirar seus móveis luxuosos. As garotas ficam muito animadas quando ouvem que Haruka tem banhos e se perguntam como ele pode estar vivendo no luxo quando todos os outros estão sofrendo. As garotas decidem perguntar se elas podem ficar com ele por um dia, e Haruka fica chocado que garotas do ensino médio queiram passar a noite em sua casa. Haruka não acredita que elas estão sendo tão escandalosas, mas a representante de turma aponta que ele é o único pervertido ali. Haruka leva as garotas para sua casa, e elas ficam maravilhadas ao ver que ele até tem um caminho que leva até ela. É tão impressionante que a representante de turma se pergunta se ele tem até uma loja de conveniência, mas Haruka explica que ele ia fazer uma farmácia primeiro. As garotas chegam em sua casa exaustas, e Haruka as recebe. Haruka fez um monte de melhorias em sua casa, e as garotas não conseguem acreditar em quão luxuosa ela é. Haruka, é claro, as direciona para a cozinha, mas as garotas estão mais interessadas no banheiro. Nosso garoto fica chocado quando todas elas se despiram e pularam direto na banheira, então ele pensa que viver muito tempo na floresta transformou as garotas em selvagens. Haruka está na verdade bastante feliz por finalmente estar sozinho, mas ele sabe que apenas solitários poderiam entender essa felicidade. A representante de turma chega para agradecê-lo porque os outros caras deixaram todas as garotas sozinhas e elas estavam preocupadas. Estar perto de Haruka as acalmou, assim como todas as comodidades em sua casa. A representante de turma está chateada porque ela não pôde fazer muito pelo grupo, mas Haruka aponta que ela fez bastante. Ela não fez tanto quanto os nerds, mas Haruka explica que aqueles caras nunca saíram no mundo antigo, e eles passaram a vida inteira se preparando para este momento jogando World of Warcraft. A representante de turma se sente muito melhor, então ela agradece a Haruka, mas ela percebe algo. Depois de vir para este mundo, Haruka tem uma casa, comida, e ele pode até derrotar monstros, então isso o torna ainda mais estranho do que os nerds. A representante de turma vai dormir com as outras garotas, mas Haruka não acha que ele vai descansar esta noite. Na manhã seguinte, Haruka é acordado por uma garota que lhe diz que o café da manhã está pronto, mas ele só quer dormir um pouco mais. Ela pede para Haruka se levantar para ela, mas ele não acha que isso é algo que ela deveria dizer nessa posição. Haruka fica chocado ao saber que ela fez peixe para o café da manhã e ele quase a derruba inconsciente. Haruka dá uma mordida no peixe delicioso e ele chora porque faz tanto tempo que ele não come algo tão bom. A representante de turma não consegue acreditar que ele está ficando tão emocional comendo peixe porque ele mora bem perto de um rio, mas Haruka explica que ele não conseguiu pescar nada sozinho. Eles são muito rápidos e escorregadios, então ele só ficou observando todos os peixes enquanto comia cogumelos perto do rio. Uma garota mostra a ele como ela usa magia de raio para atordoar um monte de peixes na água de uma vez, e Haruka pede a ela para mostrar novamente. A garota prepara o ataque de novo, mas dessa vez Haruka envolve a magia de raio com sua habilidade de empacotar. Isso permite que Haruka mova a magia, e ele a usa para atordoar e capturar alguns peixes. Haruka comemora, pois também aprendeu a habilidade de magia de raio. Ele não tem muita certeza de como conseguiu fazer isso, mas explica às garotas que usando sua habilidade de empacotar em magia, ele pode obter qualquer magia elemental que seja. Isso parece bem poderoso para a representante de classe, então Haruka determina que até as piores habilidades têm algum uso. É bem incrível para a representante de classe, mas Haruka revela que ele simplesmente ficou com todas as piores habilidades que sobraram. As garotas estão planejando encontrar uma cidade próxima, mas querem subir de nível primeiro. Haruka concorda que elas precisam ganhar alguns níveis se quiserem continuar caçando os nerds, mas as garotas fofoqueiras apontam que elas só querem agradecer. Haruka concorda em ajudar as garotas a subir de nível, então ele pede para todas dizerem qual nível elas estão. Ele fica chocado, no entanto, quando as garotas estão todas acima do nível 16, enquanto ele ainda está apenas no nível 7. Haruka diz às garotas que o treinamento delas começará lutando contra alguns kobolds que apareceram por acaso. É um grupo de monstros fáceis de nível 3, então as garotas estão confiantes de que podem derrotá-los. Infelizmente, são as garotas que acabam sendo nocauteadas. Depois, Haruka fica feliz que sua tenda mágica consegue expandir. Mas as garotas aproveitaram isso se reunindo lá para fazer uma revisão da batalha delas. As garotas vão embora, mas a garota de cabelo roxo de antes fica para trás. Ela se desculpa pelo comportamento dela de manhã e revela que estava apenas testando Haruka. Os outros garotos tentaram atacá-la antes, então ela queria ver se Haruka era igual a eles. Haruka é totalmente diferente deles, pois deu às garotas um lugar para ficar, comida para comer e até ensinou-as a lutar. Ela planeja acordá-lo para o café da manhã na manhã seguinte também, e Haruka se despede da garota peixe. Na manhã seguinte, Haruka aproveita o café da manhã e ouve algumas das garotas planejando lutar contra os kobolds novamente. A representante de classe chega para dizer a elas que não estão prontas e precisam de mais treinamento.
Após treinar contra alguns goblins, as garotas sentem que estão prontas para a revanche. Haruka se preocupa com elas e sua preocupação se prova correta, pois algumas das garotas já estão fora e dormindo. Algumas delas até fingem estar doentes, então ele determina que o treinamento da representante de classe não é muito bom. Nesse momento, a esperança é restaurada quando algumas das garotas se unem para derrotar os kobolds. As garotas comemoram e dizem aos kobolds que não vão mais perder para eles. Haruka está mais aliviado do que nunca, porque isso significa que ele poderá voltar para sua vida de solitário. Nesse momento, ele fica chocado quando a representante de classe fica feliz porque todas elas podem ir juntas com Haruka para a cidade. Momentos depois, as garotas se preparam para a jornada e Haruka faz a garota de cabelo roxo encher a bolsa dela o máximo possível. A representante de classe diz que elas estão exagerando, então Haruka decide que terá que deixar o cabelo roxo para trás. As garotas começam a jornada, mas Haruka diz à representante de classe que não há como saber o que pode acontecer. Ele está otimista e declara que elas só precisam manter a cabeça fria. Em outro lugar na floresta, outro estudante corre para salvar a vida dele. Eventualmente, ele tropeça na menor pedrinha do mundo e é encontrado pela pessoa de quem estava fugindo. Ele diz que não tem as habilidades que a pessoa procura e implora pela vida dele. A pessoa misteriosa não escuta os apelos dele e apenas o estrangula até que ele não esteja mais vivo. De volta à floresta, Hiroka continua sua jornada para fora do bosque para escoltar as garotas até a civilização mais próxima, mas no caminho elas encontram um orc massivo de nível 11. Haruka diz às garotas para ficarem para trás e observarem como ele luta para que elas também possam aprender. Com isso, ele avança com seu minúsculo bastão de bebê, enquanto o orc balança seu enorme porrete para esmagá-lo. Mas para sua surpresa, Haruka de repente desaparece de bem na frente dele. Na realidade, Haruka está escondido atrás de uma árvore rindo de quão lento o orc é. Ele se lembra dos nerds dizendo a ele que orcs têm alta resistência a ataques físicos e só podem ser derrotados usando magia. Haruka rola pela tela de status para encontrar uma boa magia para usar contra o monstro, e ele percebe que tem algo chamado magia grandiosa. Haruka observa que aprendeu os elementos vento, água e terra usando a magia de empacotar de várias maneiras, como aspirar o pó e arar o chão, e ele fica feliz com quão inteligente ele é. Nesse momento, o orc quebra a árvore atrás da qual ele está escondido e começa a atacá-lo. Haruka salta para trás e tenta desviar de tudo, e então fica atrás do orc e o ataca com seu minúsculo bastão de bebê. No entanto, para surpresa de todos, o orc sofre muito dano e acaba abraçando o chão com seu último suspiro. Haruka pensa em como os orcs deveriam ter alta defesa física, e as garotas olham para ele com uma cara de suspeita também. Haruka diz que vai derrubar o próximo usando magia, como os nerds disseram a ele. Da próxima vez que encontrarem um orc, Haruka cria uma bola de fogo na mão e a joga gentilmente na cabeça do monstro. Isso faz com que ela exploda no local, e Haruka derrota outro monstro com um único golpe. Haruka se pergunta o que está acontecendo, e as garotas reclamam porque não há como elas aprenderem nada quando ele continua derrotando monstros com um golpe. Mais tarde naquela noite, todos acampam do lado de fora e desfrutam de cogumelos assados, enquanto Haruka cria uma armadilha usando magia de terra para a segurança de todos. Ele pensa em como sua tenda tem repelente de monstros e está equipada com magia de detecção de presença também, então as garotas devem ficar seguras durante a noite. Ele começa a planejar a rota para o dia seguinte, então usa sua habilidade de mapa, que evoluiu de suas habilidades de avaliação e lente de contato. Ele olha para ela e pensa que eles devem seguir o rio, mas então ele de repente detecta a presença de alguém. Ele percebe que há alguns humanos andando em direção a eles, e ele se preocupa que possam ser os delinquentes. No entanto, para seu alívio, acaba sendo apenas os idiotas dos atletas. Enquanto isso, a representante de classe percebe Haruka falando com eles e decide escutar. Haruka pergunta aos atletas o que eles estão fazendo ali e se pergunta se eles eram stalkers tentando verificar as garotas enquanto elas dormiam. Ele pergunta se eles também são cretinos sendo cabeças de músculo, mas eles gritam e dizem que não são. Um deles diz que não estão ali pelas garotas, estão ali por ele. Haruka os provoca perguntando se eles gostam de ir a festas bregas, mas eles dizem que não são assim. Depois disso, Haruka pergunta por que eles estavam se escondendo das garotas, e eles responderam que é porque não podem mais confiar em ninguém. Eles explicaram que existe uma habilidade muito mais perigosa do que a habilidade de marionete e hipnose. Haruka pensa que eles devem estar falando da habilidade de sequestro, que permite ao usuário roubar outras habilidades e poderes. Os atletas dizem que os delinquentes não disseram nada sobre a habilidade de sequestro, então isso deve significar que eles não a têm. No entanto, isso significa que outra pessoa a tem, então eles devem ter cuidado com todos. Depois de ouvir isso, Haruka diz que eles devem ser estúpidos porque não consideraram a possibilidade de ele ter essa habilidade. No entanto, eles começam a sorrir e dizem que se esse fosse o caso, então eles ficariam muito felizes porque sabem que ele não é um cara mau. Eles então perguntam a ele se ele realmente a tem ou não, e Haruka diz a eles que ele não tem sequestro, mas tem habilidade de dominação, que soa ainda pior. Eles dizem a ele que desde que ele tenha todas as habilidades estranhas, eles não terão que se preocupar porque ele provavelmente ficará sozinho em algum lugar sem machucar ninguém.
Depois disso, eles dizem que ficarão de olho nos delinquentes na floresta, e eles estavam apenas procurando avisar Haruka sobre a habilidade de sequestro para que ele possa ficar seguro. Eles então pedem a ele para se desculpar com as garotas em nome deles por não terem enfrentado os delinquentes antes, e eles se afastam. Haruka os despede dizendo para eles consultarem os Goblins se estiverem em apuros da próxima vez, porque ambos são idiotas, então eles se darão bem com certeza. Na manhã seguinte, Haruka diz a todos para prepararem seus equipamentos, e então eles caminham para a floresta para procurar algumas ervas antes de partirem. A representante de classe diz a ele que ela sabe sobre a conversa dele com os atletas na noite passada, e ela se desculpa com ele. Haruka percebe que é sobre a habilidade de sequestro, e ele diz que sabe que é ela quem a tem. A representante de classe diz que pediu aos nerds para manterem segredo, mas Haruka diz que era bem óbvio, mas os atletas são muito burros para perceber isso. Ele diz a ela para não se preocupar com isso porque todos confiam nela com essa habilidade. É por isso que os nerds não a roubaram dela como fizeram com os delinquentes. Isso deixa a representante de classe muito feliz, e ela começa a chorar. Haruka aponta que ela tem chorado muito desde que veio para este mundo, mas a representante de classe diz que é por causa dele. Haruka surta e diz que é uma acusação falsa e foge. No entanto, quando ele sai, a representante de classe diz a si mesma que é porque ele a faz tão feliz. Depois disso, eles continuam a jornada, e Haruka decide vender suco de frutas frescas no caminho para animar a todos. Uma garota diz que não tem dinheiro, mas estaria interessada em pagar de outra forma. No entanto, a representante de classe repreende Haruka por ser um pervertido, e ele para de vender os sucos, o que faz as outras garotas chorarem por não ganharem nenhum. Eles continuam andando pela floresta até Haruka avistar o rio. Ele diz à representante de classe que deve ser seguro acampar ali para a noite, e diz que irá adiante para fazer um reconhecimento enquanto ele dispara. Enquanto corre, ele aumenta sua força física e usa magia de peso para se tornar mais leve. Ele tem uma boa visão da floresta de cima, mas então percebe que não tem como pousar com segurança, então ele cai no chão com um HP de 1. Haruka então volta para o acampamento e é repreendido pela representante de classe por ser imprudente. Haruka é um cara esperto, então ele tenta compensar dizendo que pegou algumas frutas frescas para fazer mais suco. No dia seguinte, eles voltam a trilhar o caminho para fora da floresta e encontram um monte de coisas novas em seu caminho. Eles encontram uma garota perdida do grupo delas e se divertem brincando no rio, e até são perseguidos por uma horda de orcs. No entanto, no final, eles conseguem sair da floresta, e isso deixa todos muito animados. Haruka observa que sua visão está coberta pelas colinas da área, e ele nota uma nova habilidade de voo em sua tela de status. Ele a usa para voar para ter uma visão melhor de seus arredores, e nota um grupo de NPCs deste mundo sendo atacado por um bando de monstros. Ele desce e conta tudo à representante de classe. Sendo a boa líder que ela é, ela surta e diz que eles deveriam ajudá-los. No entanto, Haruka adverte que não há garantia de que os NPCs sejam realmente pessoas boas. Não há como saber se eles os machucarão depois de salvá-los dos monstros. Ele sugere que continuem andando para frente, mas a representante de classe diz que ela lutará se eles tentarem machucá-la. Ela realmente quer salvá-los, então ela olha para Haruka com olhos trêmulos. Por causa disso, Haruka diz que irá lá sozinho. Eles estão muito longe, e os outros não conseguirão chegar, mesmo que corram em velocidade máxima. Haruka então usa aprimoramento físico e magia de peso novamente, e então ele lança magia de vento para se impulsionar no ar. Ele então continua voando em direção aos NPCs, usando sua habilidade de voo. No entanto, ele nota a representante de classe pendurada em sua capa, e ele pergunta a ela o que ela está fazendo. Ela diz que foi pega pela magia de vento e diz a ele para olhar para frente, pois eles estão prestes a colidir. Infelizmente, Haruka diz que não sabe como aplicar freios. Ambos caem nos monstros perto do grupo de NPCs e acabam salvando-os no processo. Haruka se levanta, e o líder dos NPCs se apresenta como Oftir, junto com seu parceiro Gaitek. Eles o agradecem por salvar suas peles e explicam que mercadores estavam sendo atacados por monstros nesta rota. Por causa disso, eles decidiram pegar a missão da guilda de aventureiros, esperando que pudessem ganhar algum dinheiro. No entanto, se a luta tivesse continuado, eles não estariam vivos agora. Depois disso, eles arrumam suas coisas, e Haruka espera as outras garotas alcançá-los. Enquanto esperam, ele cozinha alguns de seus cogumelos de mato e os compartilha com os NPCs. Eles o agradecem por isso e revelam que os cogumelos são na verdade bem valiosos. Os cogumelos restauram sua força, e Haruka fica com ciúmes dos velhos no grupo por terem a chance de ir em aventuras com gatas tão bonitas. Nesse momento, o choque volta à sua sanidade e impede Haruka de se tornar um vilão. As outras garotas eventualmente alcançam, e elas ficam muito animadas para ver elfos de verdade. Os NPCs mostram o caminho para uma cidade chamada Amui, e as garotas começam a correr para lá animadas, feito um bando de crianças de jardim de infância. Por outro lado, vemos os delinquentes subindo de nível na floresta. Dizem que é hora de se vingarem das garotas e fazerem o que quiserem com elas. No entanto, o nerd que elas sequestraram sugere que primeiro liberem as habilidades de marionete e hipnose.
Os delinquentes concordam com tudo e decidem caçar o grupo dos nerds primeiro. Ao mesmo tempo, os atletas os observam de trás de algumas árvores e ficam preocupados com o próximo passo deles. Na pequena cidade de Amui, Haruka e as garotas estão curtindo a verdadeira experiência Isekai. A cidade fantástica está cheia de vida e comércio. Enquanto um solitário como Haruka não está muito animado por estar perto de tanta gente, as garotas estão se divertindo pra caramba. Enquanto a representante de turma se esforça para colocar todo mundo de volta nos trilhos, Haruka só fica feliz que chegaram. Agora que ele colocou todo mundo em segurança, elas não vão mais precisar dele, e ele finalmente pode voltar para sua aventura solo. As garotas então curtem a civilização novinha em folha. Muitas delas começam a se afastar do grupo, seduzidas pela tentação de comidas saborosas e lojas interessantes. Felizmente, a representante de turma está lá para juntá-las de novo, mas está ficando um pouco demais para ela sozinha. Ela pede ajuda a Haruka, mas ele também foi pego pelos encantos da cidade. A representante não se importa o quão bom é o suco daqui, não é hora de ficar de bobeira. Ela saca o apito e, em um instante, as garotas estão reunidas e aguardando ordens. Haruka fica impressionado com o quão bem a representante as treinou, e ele se sente confiante de que ela pode lidar com as coisas sem ele. Ela diz a todos que o plano para hoje é simples. Começará com eles indo para a guilda de aventureiros local. Depois disso, eles venderão todo o saque que coletaram pelo caminho. Então eles se registrarão para se tornarem aventureiros de verdade. Assim que tudo isso for resolvido, elas poderão encontrar camas macias em uma estalagem e finalmente ter uma boa noite de sono. Ela também menciona que, enquanto estiverem nisso, podem perguntar sobre Oda e os nerds. Ouvindo isso, a líder das garotas populares fica um pouco chateada com a ideia de que encontrar Oda é apenas uma missão secundária. Haruka se diverte um pouco quando nota o quanto ela deve sentir falta do seu querido Oda-kun, então ela o acerta com o livro e diz que não é como se ela estivesse preocupada ou algo assim. Com isso resolvido, a turma segue para a guilda de aventureiros. Haruka está um pouco nervoso com isso, e com razão. As vibes simplesmente não estão batendo com este lugar, e todos lá dentro parecem super suspeitos. Todos dão uma olhada de lado nele e nas garotas quando chegam, mas um rosto familiar desce as escadas. É Ofter, e ele os convida para subir. O chefe da guilda vai querer falar com eles. Tudo parece um pouco estranho, então Ruka diz à representante de turma que ele vai resolver os negócios enquanto ela se registra na guilda. Gatki está esperando do lado de fora do escritório do chefe e acena para ele entrar. O chefão é um homem intimidador, coberto de cicatrizes e com um bigode que faria até o Barba Branca corar. Ele se aproxima de Haruka com um olhar ameaçador nos olhos, então abre um sorriso. Ele aperta a mão do nosso herói com profunda admiração enquanto agradece por salvar Oftor e os outros. Haruka fica um pouco atordoado, mas sai, feliz por não ter tido nenhum tipo de problema. Descendo novamente, ele decide vender os cristais mágicos que saqueou durante suas viagens e choca a garota nerd atrás do balcão quando quase a enterra junto com todo o saque que ele tem. Irritada com todo o trabalho que lhe foi dado, ela diz a Haruka para voltar amanhã para que tenham tempo de avaliar os cristais. As garotas retornam, e todas elas são oficialmente aventureiras a partir de hoje. Ofter e Gadok não ficam muito surpresos, considerando que todas elas estão pelo menos no nível 30. Todos estão animados com seus novos empregos, e até os aventureiros de aparência suspeita de antes vêm parabenizar as garotas. Um dos colegas de classe de Haruka o agarra e o apressa até o escritório de registro, dizendo que agora é a vez dele. Finalmente é hora de dizer adeus à sua vida de Nietzsche e olá à sua nova vida de aventureiro Chad. As coisas estão melhorando para o nosso garoto, mas a realidade chega como um soco no estômago quando ele é informado que aventureiros precisam ter pelo menos nível 10 para se inscrever. Visto que ele tem apenas nível 9, todo o hype e a empolgação se esvaem de Haruka em um instante. Não importa o quanto ele implore, não há exceção. Na verdade, a notícia fica ainda pior. Nível 10 é o mínimo, mas apenas para aqueles com um grupo. Como jogador solo, ele nem será considerado até o nível 20, e ficará preso como um noob até os 30. Como suas habilidades de solitário significam que ele não pode se juntar a uma equipe, Haruka não pode fazer nada além de derramar uma lágrima em derrota. A representante de turma vê que as más notícias deixaram nosso garoto para baixo e fora de combate, então ela assume a liderança de todos. Raspando Haruka do chão e tirando a poeira da autocomiseração, ela e as garotas saem para encontrar acomodações para a noite. O lugar onde a guilda os arranjou acaba sendo um pouco peculiar, para dizer o mínimo. Uma jovem recebe a turma, mas Haruka está muito nervoso para entrar. Ele não tem certeza se consegue lidar com tantas garotas ao mesmo tempo neste hotel do amor. Acontece que é bem normal por dentro, mas Haruka sente falta do apelo rústico de sua casa na floresta. Ele não é o único que não consegue dormir, pois a líder das garotas se preocupa com seu rei nerd Oda. Na manhã seguinte, a turma está desfrutando de um café da manhã farto que não é cogumelos e peixe. Para a alegria delas, a cidade é conhecida por ser bem segura, além de ter um monte de lojas para fazer compras. De volta à guilda, Haruka vai buscar seu dinheiro, mas parece que eles não têm o suficiente em mãos para pagá-lo de uma vez. O chefe da guilda fica um pouco envergonhado e pergunta se podem ser parcelas, então Haruka concorda.
Haruka sabe que não há muito do que reclamar. Mesmo que ele só tenha trazido alguns cristais de baixo nível e a recompensa pelos lobos, essa quantia de dinheiro sozinha os tornou milionários. Está lá e diz a Haruka que ele conhece o tipo de lugar onde um jovem como ele pode gastar todo esse dinheiro suado, se ele sabe o que ele quer dizer. Haruka entende o que Gatuki está falando, e não é tímido em seguir o aventureiro aonde quer que ele os esteja levando. Por acaso, ele estava levando Haruka a uma loja de armas fajuta que se especializa em equipamentos de masmorra. Não é tão perigoso quanto Haruka esperava, e o dono de aparência estranha não é o tipo de companhia que ele imaginava também. Gatuki dá um aval para ele, e no final, Haruka não pode negar que poderia usar um upgrade ou dois. Ele realmente encontra um monte de coisas legais e francamente úteis, como uma capa de invisibilidade e um cajado de fogo, mas é o colar estranho que chama a atenção de Haruka. O dono explica que é um item especial que tem a capacidade de fundir vários outros itens juntos, combinando todos os seus poderes em um. Haruka começa a babar quando percebe que suas roupas têm a mesma habilidade. Isso significa que as possibilidades do que ele pode se aprimorar são praticamente infinitas. Um apito familiar o tira de seus devaneios quando a representante de turma vem repreendê-lo por ficar fora até tão tarde. Ela tenta arrastá-lo, mas na empolgação, Haruka acidentalmente ativa o colar e um flash de luz envolve a pilha de equipamentos que ele ia comprar. Ele acabou de combinar tudo e o dono da loja está horrorizado. Aquilo custa muito mais do que Haruka pode pagar e o cara começa a surtar. É apenas com a ajuda de Gadok e da representante de turma que eles conseguem acalmar o dono com a promessa de que ele será pago de forma justa eventualmente. Chega o dia 20 desta aventura Isekai e nosso herói se encontra quebrado e triste. As coisas não estão saindo como ele esperava. Sem dinheiro e sem título de aventureiro, ele não pode sair da cidade até o nível 10. O problema é que ele não pode ganhar dinheiro ou chegar ao nível 10 se ficar preso na cidade o dia todo mexendo os dedos. Tentar sair de fininho com as garotas também não vai funcionar quando a representante de turma se recusa a deixá-lo quebrar as regras. Como um pássaro preso em uma gaiola, Haruka jura escapar. Ele não foi feito para essa vida na cidade, então ele veste sua capa de invisibilidade e sai sem que ninguém perceba. Ele está quase livre e vai pular os muros da cidade, mas a garota peixe e o resto do time de esportes o notam. Naturalmente, uma distração tão pequena não é suficiente para desviar nosso herói, e ele pousa majestosamente do outro lado. Isso não é exatamente verdade, pois Haruka consegue prender a garganta no beiral do muro e cai de cara no chão. Contendo as lágrimas, ele repreende as garotas, mas elas estão mais preocupadas com o que ele está tentando fazer em primeiro lugar. É quando ele percebe que um dos 4 Elite está faltando. É o esquisito que tem um penchant por se despir em público, e ela está fazendo isso de novo. Todos correm para impedi-la antes que seja tarde demais, mas ela diz para pararem de se preocupar. Ela ainda é majoritariamente modesta. Haruka chama por seu comportamento estranho de nudista, mas suas palavras cruéis machucam um pouco demais. Sua primeira tentativa de fuga termina em fracasso, pois ele é forçado a passar o resto do dia animando-a. Dia 21, e as garotas estão indo em sua missão na floresta. Haruka finge querer ir, mas na realidade ele não quer nem um pouco. Ele sabe que esta é a oportunidade perfeita para escapar com um pouco de ajuda de sua capa de invisibilidade. Livre enfim, Haruka nota uma vila arruinada logo fora da cidade. Os bosques estão chamando seu nome, então ele escolhe ignorá-lo. Ele nota um grupo de goblins por perto tramando algo, mas ele continua. Em seguida, ele encontra um grupo de bandidos inocentes apenas tentando ganhar a vida honestamente, mas os bosques estão tão perto. É o tipo de experiência Isekai que nerds sonham em encontrar. Mas nem mesmo a voz aterrorizada gritando por ajuda é suficiente para distraí-lo das árvores. Infelizmente, os bandidos o veem tentando ir embora e o interceptam. Eles dizem que não haverá testemunhas enquanto ameaçam Haruka com suas armas. Eles cometem o erro de zombar dele quando ele tenta explicar que não quer problemas, então ele usa seu novo e elegante cajado mágico que ele fundiu na loja para incendiar suas bundas. Uma pessoa razoável poderia ter desistido ali, mas os bandidos não vão desistir tão fácil. Se Haruka tem magia, eles usarão combate corpo a corpo. As coisas correm como esperado, e os ladrões exigem saber que tipo de aventureiro ele é. Haruka murmura que ele não é aventureiro nenhum, e então usa um choque nos bandidos, pois é embaraçoso para Haruka. Agora eles têm certeza de que podem lidar com esse perdedor de baixo nível, e decidem usar suas habilidades de arma contra ele. É um movimento de alto nível muito perigoso, mas Haruka come perigo no café da manhã. Ele facilmente desvia de seus ataques, e quando percebe como usar a habilidade trava os bandidos em um certo movimento, torna-se moleza prever seus movimentos. Logo os 3 capangas se exaurem e desmaiam sem que Haruka precise sequer tocar neles, um desafio a menos, mas outro surge quando a garota que ele resgatou tenta agradecê-lo. Na realidade, Haruka estava tentando abandoná-la em primeiro lugar, mas ela o agradece mesmo assim. O nome dela é Muriel, e ela pede que Haruka escolte de volta para casa, para seu pai, o Lorde de uma cidade próxima.
Ela realmente se esforça para convencer nosso herói relutante, que só quer voltar à sua pacífica vida de solitário. No entanto, a menção de uma recompensa eventualmente o conquista. Durante a viagem de carruagem, a garota pergunta de onde ele vem, e Haruka menciona a cidadezinha fajuta da qual ele escapou, com toda aquela civilização idiota e regras estúpidas. Acontece que Muriel é a filha fajuta daquele Shabby Lord da cidade fajuta. Quando ele percebe que estão voltando para Omui, Haruka tenta fugir, mas Muriel não tá nem aí. Eles vão ver o pai dela para receber a recompensa, não há como ele escapar disso. Parece que a tentativa de fuga número 2 também terminou em fracasso. Enquanto isso, de volta à floresta, as coisas não estão tão alegres. Os delinquentes estão se enfrentando contra os brutamontes, e parece que uma briga está prestes a começar. O líder dos garotos maus levanta sua arma e ataca, apenas para ter uma lâmina cravada em suas costas por uma figura misteriosa encapuzada. O delinquente cai morto antes de saber o que o atingiu, e um de seus amigos tenta vingá-lo, apenas para acabar da mesma forma. Os outros conseguem atravessar a arma do homem encapuzado, mas ele usa uma habilidade para invocar a arma do delinquente caído em sua mão. Ele então a usa para facilmente acabar com o último dos garotos maus com um único golpe. Os atletas viram o suficiente e decidem sair dali, mas não vão muito longe. Não há escapatória. Na cidade de Omui, um relutante Haruka está desesperado para fugir e voltar para sua amada floresta. Eles chegam à casa de Muriel, e ele fica bastante impressionado com quão grande e chique é a mansão, mas ele está de olho na saída desde que entrou, e no momento em que fica sozinho, tenta sair. Muriel o pega e fica cada vez mais chateada com esse garoto estranho que ela simplesmente não consegue entender. Sua recompensa começa com a refeição deliciosa que Haruka devora como um animal. Ele também recebe um saco bem pesado de moedas por seu incômodo, e como ele mencionou não ter a papelada adequada, Muriel providenciou um RG bem legal para ele. Ela tenta explicar tudo o que sua cidade tem a oferecer a ele, mas nosso garoto está mais interessado nas coisas terríveis que ele está prestes a fazer com a comida do que em ouvir a princesa. Voltando para a pousada, Haruka é interrogado pelas outras garotas, que exigem saber onde ele esteve. Ele tenta disfarçar como apenas uma visita regular à casa do prefeito sem nenhum motivo em particular, mas a representante de classe não está comprando. Ela o avisa para não sair da cidade antes que ela e as outras saiam em aventura ou negócios. Com as garotas fora, é hora de deixar a Mui no retrovisor para sempre. Antes que ele possa ir, no entanto, há algumas coisas a resolver primeiro. Com o dinheiro que ele pegou de Mary, ou seja lá qual for o nome dela, Haruka faz questão de gastar o máximo que puder, o mais rápido e imprudentemente possível, antes de sentar para escrever uma carta de despedida para as garotas. Desta vez não há necessidade de sair escondido, pois ele mostra seu novo RG para o guarda, que o deixa sair sem fazer perguntas. Vemos Haruka de volta à floresta. Os rios e as árvores, até os goblins e os cobs, ouvem Haruka se sentir verdadeiramente em casa. Enquanto ele sonha com seu Man Cave, a Nork tem a audácia de tentar se aproximar sorrateiramente dele. É uma pena que não chegou a notícia de que Haruka não brinca assim, e ele é rapidamente derrotado com um único golpe do cajado de Haruka. O solitário acha estranho um orc estar por aqui quando eles geralmente ficam nas partes mais profundas da floresta. Felizmente, tais monstros não são mais uma grande ameaça para ele, nem os outros desafios da floresta, porque nosso garoto tem um monte de novos upgrades e habilidades. As coisas estão melhorando para nosso garoto, mas o tom alegre muda abruptamente quando ele encontra uma mancha de sangue no caminho para casa. Ele tem uma forte suspeita de que pode pertencer aos outros garotos de sua turma, que ele não vê há muito tempo. Seguindo o rastro de sangue de volta para casa, Haruka começa a ficar muito preocupado com o que pode ter acontecido quando ele tropeça na cena de um crime terrível. Os jocks foram gravemente feridos e parecem estar à beira da morte. Haruka não perde um momento e usa suas poções de saúde neles em uma tentativa desesperada de salvar suas vidas. Felizmente, seu raciocínio rápido funciona. Kakazaki acorda e fica feliz em ver que Haruka está seguro, e ele pergunta se as garotas também estão bem, mas o solitário diz que o jockey burro deveria se preocupar mais consigo mesmo. Quando a noite cai, os garotos colocam o papo em dia sobre o que aconteceu. Eles contam a Haruka sobre o que aconteceu com os delinquentes e sobre a figura encapuzada que quase fez o mesmo com eles. Quem quer que seja o cara, ele é poderoso demais porque nenhum deles teve chance. Kakazaki também revela quem é o verdadeiro alvo do cara, é o portador da Hijack Ability. Eles pedem ajuda de Haruka, mas o solitário pensa consigo mesmo que essa não é sua luta. Ele não tem motivo para se envolver. No final, Haruka pode ser um solitário, mas ele não é sem coração. Ele concorda em lutar, mas o fará sozinho. Os Jacks finalmente percebem que tipo de personagem principal Haruka é e eventualmente concordam em deixá-lo fazer o que quiser. Eles irão para a cidade e entrarão em contato com as garotas, deixando o resto para ele. Pelo menos assim, se as coisas derem errado, Haruka pode ter certeza de que as garotas não serão deixadas para se defenderem.
Enquanto isso, ele precisará se concentrar em se preparar para a luta de sua vida. De volta a Omui, a representante de classe está doente de preocupação. Ela tem uma equipe de busca procurando por seu solitário favorito, mas ninguém consegue encontrá-lo. Tudo o que ela e as garotas podem fazer é seguir as instruções em sua carta, ficar fortes e esperar por ele voltará um dia. Nesse momento, Haruka está ocupado estudando suas estatísticas e habilidades, tentando pensar em alguns movimentos improvisados que ele pode usar para derrotar quem quer que seja esse novo oponente. Seu brainstorming é interrompido quando ele percebe que goblins começaram a farejar a área procurando por presas fáceis. Eles são de nível bem alto para monstros, mas nada que ele e seu cajado não consigam lidar. Com os peixes pequenos despachados, um novo problema surge na forma da realeza Goblin. Quase esmaga Haruka com sua clava, mas felizmente seu equipamento recém-aprimorado lhe dá a vantagem e ele consegue evitar seus ataques violentos. Haruka decide que esta é a oportunidade perfeita para treinar. Usando suas habilidades, Haruka faz o equivalente a tirar um monte delas aleatoriamente de um chapéu e as mistura para criar algo novo e poderoso o suficiente para derrotar o Rei Goblin. Mesmo que ele tenha recebido todas as piores habilidades, Haruka sabe que se ele for esperto o suficiente para usá-las ao máximo, ele pode misturar e combinar para criar algumas habilidades verdadeiramente espetaculares. A sensação de intensa sede de sangue logo atrás dele envia um arrepio pela espinha de Haruka. Parece que a linhagem real não termina com o rei, pois o Imperador Goblin faz sua aparição arrepiante. Essa coisa é muito mais forte do que qualquer coisa que ele já enfrentou antes, e está procurando por uma briga. Haruka dá a ele o que ele quer, misturando suas habilidades e lançando um ataque rápido como um raio que consegue derrubar o Gobo. O Goblin Verde não fica caído por muito tempo, e agora a batalha realmente começou. Ele ataca com velocidade feroz, usando suas habilidades de arma, e quase mata o solitário antes que ele possa revidar. O ataque de Haruka consegue feri-lo, mas o Imperador ainda não acabou. Ele se cura com magia e retalia, lançando uma onda mágica que envia Haruka voando. Nosso herói está ferido e perdendo a confiança, mas quando ele pensa no quanto os Jocks passaram para serem heróis, ele decide que o mínimo que ele pode fazer é lutar tão duro quanto eles. A batalha se estende pela noite, e só ao nascer do sol Haruka fica vitorioso sobre o Imperador. Seu grito de guerra ecoa por toda a floresta enquanto ele sobe para o nível 11. Depois de descansar em sua main cave, ele revisa suas novas estatísticas e consegue descobrir o que algumas de suas habilidades realmente fazem. Mestre em Nada é uma peculiaridade que o dificulta de subir de nível normalmente, mas em troca permite que ele adquira novas habilidades e a suba de nível muito mais rápido. Como resultado, todas as habilidades de Haruka estão mais fortes agora, mas ele ainda se preocupa que não seja o suficiente para enfrentar seu verdadeiro inimigo. Felizmente, ele tem alguns truques novos na manga. Eles devem lhe dar a vantagem que ele precisa para encontrar uma abertura, e é bem a tempo também porque o estranho encapuzado chegou. Haruka o espera do lado de fora, e o estranho se revela como ninguém menos que Tanaka, um de seus ex-colegas de classe. De volta a Omui, as garotas estão voltando de sua missão para encontrar seus Jocks esperando por elas. É uma reunião feliz, mas os garotos estão machucados e feridos, deixando a representante de classe preocupada quando ela percebe que Haruka não está com eles. No momento, nosso herói está ocupado lidando com seus próprios problemas. O Quatro Olhos não está mais se incomodando em esconder seu status de vilão, e ele lamenta o fato de que os Jocks que ele deixou vivos não o levaram até a representante de classe como ele planejou. Haruka lamenta decepcionar e pergunta a Tanaka se ele planejou isso desde o início. O ex-nerd transformado em antagonista revela que não apenas isso, mas ele é quem planejou a separação da turma em primeiro lugar. Tanaka está caçando a habilidade Hijack há muito tempo, e qualquer um que fique em seu caminho, até mesmo seus colegas de classe, são apenas carne para o moedor. Ele sabe que o solitário Haruka não se envolverá, então ele vai embora com o objetivo de continuar sua caçada. Haruka surpreendentemente levanta seu cajado e o para. Quatro Olhos fica irritado, perguntando por que ele se importa. Haruka pode ser um solitário, mas ele não é o tipo de cara que deixa um bastardo como ele machucar as pessoas que ele se importa. A batalha explode em ação quando Tanaka faz o primeiro movimento. Ele revela que enquanto estava naquela sala branca escolhendo suas habilidades, ele fez questão de garantir que todas as habilidades que sobraram seriam inúteis. Sua confiança está no auge quando ele invoca uma barragem de pedras e as lança em nosso herói, combinando o ataque com uma nova habilidade estranha chamada Tweak, que atordoa Haruka. Com as garotas de volta à cidade, a representante de classe está ansiosa para ir procurar Haruka. No entanto, os Jocks garantem que ela entenda que ele está lutando por eles, e atrapalhar agora só daria a Tanaka o que ele quer. Haruka, enquanto isso, está lutando para se esquivar enquanto os efeitos do Tweak desaceleram seu corpo, fazendo-o sentir como se estivesse se movendo através de areia movediça enquanto seu oponente pressiona o ataque. Tanaka começa a canalizar sua magia, e o chão sob os pés de Haruka explode com fragmentos cristalinos de pedra. Tanaka parabeniza o solitário por sobreviver tanto tempo e admite que não lhe deu nenhum crédito antes, mas agora ele tem uma pergunta para Haruka antes de matá-lo.
Tanaka então pergunta se ele já sentiu inveja dele no mundo real. Haruka admite que sempre achou que Quatro Olhos era apenas um esquisito e que ele nunca pensou nele. Ele sabia no momento em que viu Tanaka com os delinquentes que o nerd estava tramando algo. É a vez de Haruka fazer uma pergunta, e ele está curioso sobre quando Quatro Olhos teve seu plano nefasto em primeiro lugar. Tanaka diz a ele que no momento em que a habilidade Hijack foi escolhida, ele soube que tinha que tê-la, mas depois de receber Tweak, ele percebeu que já tinha todo o poder que precisava. Tanaka não está apenas monologando porque é um vilão adequado, ele está fazendo isso porque enquanto os dois falavam, ele estava manobrando raízes sob os pés de Haruka. Com um aceno de mão, Tanaka enreda nosso herói, prendendo-o no lugar. Tanaka então descarrega um poderoso sopro de fogo visando queimar Haruka até virar carvão. No entanto, enquanto as chamas giram em torno do solitário, elas começam a mudar como se a magia estivesse sendo sugada por algum tipo de vórtice. Tanaka fica chocado ao ver Haruka ileso graças a uma de suas habilidades que ele fundiu em seu cajado, conhecida como absorção mágica. Agora é a vez de Haruka, e ele não perde tempo em ir para a ofensiva, avançando e mirando em derrubar seu inimigo com um único golpe. Tanaka contra-ataca, invocando uma espada roubada para desviar o ataque. Ele não está preocupado com nada, na verdade, estava apenas um pouco distraído. Ele estava pensando em qual arma usaria para destruir o irritante solitário se a magia não funcionasse. Acontece que ele tem muitas, e quando ele não consegue decidir por apenas uma, ele escolhe usá-las todas. Ele ataca sem piedade, empunhando uma nova arma a cada assalto imprevisível. Quatro Olhos é absolutamente implacável, e Haruka só consegue se segurar para salvar sua vida. Suas defesas não aguentam, e ele é jogado como um boneco de pano, primeiro nos arbustos e depois atravessando o rio. O arrogante Tanaka então pergunta se ele gostaria de se render agora. Haruka se levanta com dificuldade, percebendo quão ruim é sua situação. Tanaka não tem abertura, nenhum ponto fraco para aproveitar, e ele é loucamente poderoso com todas as suas habilidades. Haruka sabe que ele tem a habilidade Cópia, é a única coisa que faz sentido. Quatro Olhos tem pegado as habilidades de todos que ele tem derrotado até agora. As habilidades de luta de Tanaka estão completamente quebradas, e Haruka começa a se perguntar se ele pode sequer vencer essa luta. Ele pausa, aparentemente desistindo, e Tanaka aproveita a oportunidade para atacar. No entanto, ele se vê caindo em uma armadilha. Haruka se esquiva do nerd e diz algo que coloca o medo de Deus em seu ex-colega de classe. Ele sabe que Tanaka só pode usar a mesma habilidade, um total de 3 vezes cada. Haruka estava deixando seu oponente usar todo o seu arsenal para que ele pudesse encontrar uma fraqueza. Agora que ele sabe como Cópia funciona, a batalha muda, e Haruka assume o controle da luta, aparando e desviando de tudo que Quatro Olhos pode jogar contra ele. Tanaka não se importa com o que Haruka pensa, então ele grita que ainda vai vencer. No entanto, a essa altura, o solitário também tem uma leitura de sua velocidade, e é inútil. Haruka começa a dar uma surra, jogando Tanaka para lá e para cá como um hack sack, até finalmente prendê-lo contra a parede. Ele corre para desferir o golpe final, mas por pouco evita que sua cabeça seja arrancada de seus ombros por um flash de luz mágica. Parece que Tanaka ainda não acabou com os truques. Enfurecido e na lona, Tanaka diz que tem uma última habilidade trapaceira, e ativa uma estranha aura esfumaçada ao redor de si. Seus ataques parecem os mesmos de antes, então Haruka fica confuso sobre o que era para fazer o trunfo desse cara. Tanaka revela seu poder oculto ao desferir morte instantânea sobre o solitário, um movimento de um golpe que pega o solitário de surpresa e o derruba no chão. Tanaka então fica rindo maniacamente sobre o corpo quebrado de Haruka. Nosso herói finalmente está morto, e embora ele tenha feito Tanaka desperdiçar todas as suas habilidades copiadas, Tanaka ainda fica feliz por ter conseguido destruir seu rival. Com Haruka fora de cena, pegar as outras habilidades vai ser moleza. Ele dá um último chute no corpo de Haruka e se despede do inimigo para sempre. A floresta fica em silêncio enquanto o vilão se afasta, mas então ele ouve algo. É Haruka que se pergunta se ele vai simplesmente fugir depois de chutá-lo. Haruka está de pé de novo, nada morto. Tanaka surta, sem acreditar que um nível 11 conseguiu sobreviver ao seu ataque. No entanto, nosso herói tem alguns truques na manga, um deles sendo a habilidade de saúde geral. Uma daquelas habilidades inúteis que permite que ele resista a doenças ou efeitos de status como morte instantânea. Além disso, Haruka é simplesmente sortudo. Depois de maximizar seus pontos de sorte com o rolamento sortudo, ele reduziu a chance de sucesso de algo como morte instantânea ao mínimo. A verdade é que o velho de Quatro Olhos calculou mal essa batalha desde o início. Nem mesmo sua habilidade de manipulação funcionou direito o tempo todo, graças à habilidade cabeça dura de Haruka, uma habilidade que ele achava que seria inútil porque o torna um fantoche. Haruka tem usado essa habilidade para manipular seu corpo como um fantoche, forçando-o a se mover quando ele deveria estar deitado indefeso no chão. Tanaka surta completamente, pois já ouviu o suficiente. Todas essas habilidades cruéis e inúteis não significam nada para ele. Não importa como Haruka as use, Tanaka diz que ele ainda tem os melhores poderes. Seu pequeno chilique acaba tão rápido quanto começou,
pois Haruka os derruba de joelhos. Tanaka fica sem palavras, sem entender o que está acontecendo. Sua matemática deveria estar certa, simplesmente não faz sentido. Haruka informa que 1 mais 1 igual a 2 pode ter sido como as coisas funcionavam no mundo antigo. Mas este é um novo mundo, cheio de magia e do inexplicável. Este é o mundo de Haruka, e aqui ele dita as regras. Você sabe que as coisas acabaram quando o herói espancou o vilão tão feio que ele começa a ter flashbacks. Tanaka pensa no início desse Isekai, repassando todos os planos que fez assim que colocou os olhos naquele quadro de habilidades. Todos os colegas de classe que ele passou, garantindo que ele conseguisse os melhores poderes, e agora tudo isso foi em vão se algum solitário inútil pode derrotá-lo. 4 olhos não aceita a realidade e em um último esforço desesperado se joga em Haruka mais uma vez, mas é rapidamente desarmado. Nosso herói vai para o golpe final, mas a espada de Tanaka volta do nada e o perfura pelas costas. Haruka cai de joelhos enquanto Tanaka controla a lâmina remotamente e a devolve à sua mão. As marés parecem ter mudado mais uma vez, mas a vitória de Tanaka é curta. Haruka derruba a espada primeiro, depois joga o oponente no chão, algo que seu colega de classe simplesmente não entende. Ele confiou demais em suas habilidades de trapaça, mas Haruka e os outros deram tudo de si para ficarem mais fortes, um tipo de esforço com o qual Tanaka nunca poderia competir. A luta termina com Tanaka gritando e implorando para Haruka ficar longe, mas é tarde demais. Haruka o atinge com Gambit, e é isso. Tanaka cai de joelhos e desaba. A floresta fica em silêncio enquanto nosso herói se afasta, mas desta vez o outro cara não vai se levantar. Acontece que aquelas habilidades inúteis não eram tão inúteis assim. Não foi uma luta fácil, e Haruka não saiu ileso. Na verdade, ele não vai longe antes de perceber que não pode mais continuar. Seu corpo balança, depois cede, mas enquanto ele cai, sente um par de mãos o segurando. São os nerds, e eles estão ali para resgatá-lo. Haruka nunca mais vai zombar de Dungeons and Dragons ou do que quer que esses esquisitos gostem. Eles dão a Haruka uma feijão senzu e o ajudam a voltar para a cidade. Ele quer saber o que eles estavam fazendo o tempo todo, e eles dizem que depois que apareceram na cidade e ouviram a notícia de que ele estava desaparecido, eles vieram resgatá-lo imediatamente. Quando finalmente chegam de volta ao Omui, as garotas os esperam nos portões. Haruka é instantaneamente cercado por uma multidão de fãs preocupadas e adoradoras que começam a assediá-lo com perguntas. É um pouco demais para um solitário como ele, mas ele consegue um incrível high five de vitória com seu mano Kakazaki, isso antes de ser arrastado para os banhos, onde as damas podem ajudá-lo a lavar a luta. As garotas fazem as pazes com os nerds, pedindo desculpas por tê-los exilado em primeiro lugar. As garotas são tão atraentes que Oda e sua equipe aprendem a perdoar e esquecer. Haruka sente que realizou tudo o que se propôs a fazer ao proteger a todos, então fiel ao seu lado solitário, ele tenta escapar de volta para a rotina solo, mas a representante de classe o pega. Ele não tem certeza do que dizer quando ela se enrola nele em um abraço, exceto que ele sente muito por tê-la feito chorar. A representante de classe diz que não está mais chorando porque não terá tempo quando ela e todos os outros estiverem muito ocupados repreendendo Haruka por deixá-los sozinhos em primeiro lugar. Um tempo depois vemos um sonho sinistro. Haruka está perdido na escuridão profunda de uma masmorra, e há alguém esperando por ele lá embaixo. Parece uma garota jovem, mas algo está errado. Ela está esperando sozinha no escuro há muito tempo. No dia 26, Iruka acorda assustado de seu pesadelo. Faz apenas um dia desde sua luta com Tanaka, e ele ainda está dolorido de todas aquelas habilidades de luta incríveis que ele usou na floresta. Ele esbarra na turma dos geeks lá embaixo, mas eles não têm muito tempo para conversar. Eles estão indo para uma masmorra. Com todos os monstros por perto e a promessa de itens raros, eles não perdem tempo sentados. As orelhas de Haruka se aguçam quando ele ouve sobre esse item, e Order revela que é algo chamado Anel de Feromônio, um item mágico que pode mudar a forma como as pessoas se sentem em relação ao usuário. É basicamente um sonho de pervertido, e Haruka precisa disso absolutamente. Ele sai, mas não dá um passo antes de sentir um poder cruel e terrível irradiando atrás dele. Haruka implora por misericórdia, dizendo que já aguentou palestras suficientes ontem de todos os outros, mas a representante diz que isso foi com todos os outros, agora ele tem que lidar com ela. Nosso garoto é levado de joelhos e tem que prometer não fazer mais nada perigoso só para escapar da ira da representante de classe. Claro, nada vai impedi-lo de viver a vida Isekai, e ele decide que precisa conferir essa masmorra por si mesmo. Vemos então a perspectiva do Senhor de Amui. Ele está ocupado em sua mesa, trabalhando quando sua filha entra e se pergunta se ele deveria descansar. Monstros e caos têm perturbado o comércio para Amui, e o pai de Muriel não pode descansar até que ele tenha feito tudo o que pode para consertar as coisas como senhor. Nesse momento, um guarda entra correndo na sala com notícias terríveis. Uma horda de monstros está a caminho da cidade, e é uma multidão de orcs liderada por um rei. Eles não devem ter ouvido o que aconteceu com o último cara, que se autodenominou rei por aqui. Na guilda de aventureiros, Miriel entra correndo gritando por ajuda. A representante de classe dá um olhar de lado,
Mas quando Miriel pede ajuda contra a ameaça de monstros a caminho de destruir o filme, todo aventureiro atende ao chamado sem hesitação. A representante de classe corre para reunir a gangue, mas Haruka está desaparecido. Ela se pergunta onde ele poderia estar, e acontece que ele está ocupado chutando bundas de orc. Há muitos deles, e ele é apenas um homem, mas Haruka tem o poder de Deus e do anime ao seu lado. O povo de Amui se reúne no portão da frente e se prepara para o ataque. No entanto, Haruka já terminou de destronar o rei e limpar o resto dos orcs. Aqueles pobres monstros vieram para o bairro errado, e Haruka já os esqueceu enquanto continua seu caminho para a masmorra. Há um guarda na frente, mas ele não é pago o suficiente para prestar atenção, então Haruka passa despercebido. As profundezas da masmorra são antigas e já hospedaram inúmeras aventuras no passado. Haruka está pronto para conquistar este lugar, mas primeiro ele precisa encontrar aquele anel. Aqueles atos hediondos de depravação não vão se cometer sozinhos. Ele consegue encontrar um baú de tesouro fácil o suficiente, mas tudo que ele tira dele é lixo puro. Não importa o quanto ele procure, não há nada que vale a pena em todo o andar. Ele precisa de uma pista, e seus pensamentos se voltam para o negociante duvidoso de volta em Amui, que vendeu todo o seu equipamento. Por enquanto, ele terá que abandonar o mergulho na masmorra e pedir direções. De volta a Amui, os aventureiros ainda estão esperando. Os monstros ainda não chegaram, e eles estão começando a se perguntar se eles viriam em primeiro lugar. Todo o grupo fica tenso quando nota uma figura no horizonte. Eles pensam que são orcs, mas é apenas um monstro de outro tipo. Haruka se aproxima e pergunta o que está acontecendo. A representante de classe fica chocada ao vê-lo e explica que eles estão prestes a ser atacados por orcs. Ele os informa que eles ficaram parados, esperando por nada. Ele já atingiu aqueles orcs com seu grande porrete e ainda não conhecemos ninguém que tenha sobrevivido a isso. Apesar de ter resgatado toda a cidade de uma morte certa, Haruka é submetido a uma severa repreensão, não apenas pelas garotas de sua classe, mas também pelo líder da guilda Imuriel. Haruka continua fazendo coisas perigosas sozinho e deixando todos preocupados. O chefe da guilda diz a ele que agora não é hora para o ato de lobo solitário, não quando há ameaça de uma debandada de monstros a caminho. No dia 27, vemos que Haruka alcançou o Mercador Duvidoso. Caveira Descontável não está feliz em ver nosso herói. Da última vez que Haruka esteve aqui, ele fundiu metade de sua loja e fugiu. Haruka diz a ele para se acalmar. Desta vez, ele só quer informações sobre o Anel de Feromônio. O mercador explica que Haruka não encontrará nenhum loot bom, apenas remexendo no primeiro andar. A masmorra é realmente enorme, e a busca de Berruca será de pelo menos 50 andares de profundidade. Se isso não bastasse, cada andar tem um chefe poderoso que precisa ser derrotado primeiro. Se Haruka realmente quer se soltar com aquele anel mágico, ele vai precisar se preparar para uma expedição inteira. Ele vai precisar de alguns equipamentos e suprimentos para esta jornada, então Haruka decide ir à loja geral e deixa o mercador pendurado e sem um tostão. A turma dos geeks ouviu tudo isso, e aqueles traidores imediatamente deduraram. A representante de classe e sua gangue de vice-representantes não estão felizes com Haruka, para dizer o mínimo, e decidem ir atrás de seu solitário favorito antes que ele se meta em mais problemas. Haruka quase chega de volta à masmorra quando sente um monte de vibrações ruins se aproximando. São seus colegas de classe, e ele pergunta por que eles estão ali, mas a representante de classe poderia fazer a mesma pergunta a ele. Ela acusa nosso herói de ir atrás do Anel de Feromônio para que ele possa fazer coisas estranhas e sem vergonha com seus poderes. Haruka tenta disfarçar como um mal-entendido e promete que não é um anel estranho. É um item totalmente normal e saudável. Ninguém acredita e, percebendo que foi pego em uma mentira, Haruka faz a única coisa que um herói pode fazer em uma situação como essa. Ele foge bravamente. Ele corre para a masmorra para escapar, e o guarda na frente tenta detê-lo. O guarda vê a representante de classe e os outros em seu encalço, e ele tenta avisá-los também. A representante de classe diz a este camponês para calar a boca e o atinge com o passe oficial de platina da Disneyland. A representante de classe chama Haruka e diz que não é uma boa ideia correr por uma masmorra cheia de armadilhas. Haruka não é um novato indefeso, porém, ele é um protagonista de verdade e sabe o que está fazendo. Haruka consegue dar alguns passos antes de tropeçar nos próprios pés e cair através de uma parede de armadilha. Haruka dá um último dab na representante de classe e procede a cair no abismo. É uma longa queda, e quando ele vê o chão se aproximando rapidamente, ele tem apenas segundos para usar suas habilidades para transformar o chão em uma bunda elástica para amortecer sua queda. Infelizmente, mesmo com todas as suas habilidades, ele ainda não tem como voltar. A única saída é para frente, e enquanto ele se dedica à tarefa, ele percebe que pode sentir a estrutura da masmorra ao seu redor. Ele abre sua página de status e nota que tem algumas novas habilidades. São consciência espacial e detecção de armadilhas. Ele determina que são apenas um pequeno algo que ele pegou depois de toda aquela andança que fez mais cedo. Isso explica como ele obteve consciência espacial pelo menos, mas a detecção de armadilhas o incomoda um pouco. Teria ajudado muito mais se ele a tivesse tido um minuto atrás,
Mas cair na armadilha foi a única maneira de obter a habilidade em primeiro lugar. De qualquer forma, ele tem tudo o que precisa para conquistar esta masmorra, e ele coloca seus novos poderes em uso. Ele mapeia os cômodos e corredores até perceber que caiu muito mais longe do que pensava. Ele está no andar 101. São muitas escadas para a representante de turma, mas ela não vai deixar seu solitário favorito escapar tão fácil assim. A busca de Haruka por uma saída o leva a uma grande porta. O miasma é tão espesso quanto neblina aqui embaixo, e quando ele abre as portas, é completamente engolido por ele. Há uma aura sinistra irradiando da sala em que entrou, e em seu centro não está um chefe normal, mas o próprio imperador da masmorra. Haruka acabou de entrar de cabeça em um problema de nível 100, mas alguém deveria dizer a esse monstro o que ele fez com o último imperador que ele encontrou. A turma só chegou ao andar 47 e precisa fazer uma pausa na descida. Eles encontram um teletransportador perto de seu acampamento e Oda explica que eles aparecerão em todos os andares assim que o chefe e todos os outros monstros tiverem sido eliminados. Eles têm um mau pressentimento de que seu amigo solitário não poderá usar um desses teletransportadores, já que ele está tão longe. No entanto, Kakazaki lembra a eles que estão falando de Haruka, e ele ficará bem. Ainda assim, o Imperador não é brincadeira, e Haruka pode precisar de ajuda. As garotas tomam sua decisão. Haruka o salvou uma vez, então agora é hora de retribuir o favor. Todos se unem e se preparam para ir mais fundo para resgatar seu solitário favorito. Nas profundezas, as coisas estão ruins para nosso herói. Ele está tentando ler as estatísticas de seu novo inimigo, mas está tão além dele que sua ficha de estatísticas começa a falhar. Tanaka era difícil, mas essa coisa é simplesmente construída diferente. Nosso garoto não é de fugir de um desafio, então ele vai para o ataque primeiro, usando sua impressionante velocidade para piscar atrás do Imperador. Haruka diz ao chefe que não é nada pessoal, mas seu ataque é instantaneamente defendido. Haruka é rápido, mas o Imperador é mais rápido. Se ele espera vencer esse chefe, ele precisará descobrir uma maneira de superar sua velocidade. Perto dali, vemos que é uma noite escura e tempestuosa sobre a cidade de Amui. Enquanto Emera olha pela janela, sua filha Mariel pergunta se esse mau tempo está relacionado de alguma forma à masmorra. Ela tem um mau pressentimento em seu estômago de que sua cidade tranquila logo enfrentará o desastre. Seu pai a instrui a dizer à guilda de aventureiros que eles precisam se preparar para o pior. Nas profundezas da masmorra, Haruka se confronta com o imperador esquelético da masmorra, perturbado pela incrível velocidade do monstro. Ele sabe que tem que mudar todas as suas habilidades para o modo de velocidade para ter uma chance de igualá-la. Os dois se circulam como um furacão procurando uma abertura até que Haruka vê a chance e ataca. Seu golpe é bloqueado pelo esqueleto veloz, mas ele continua tentando, se esforçando para ir cada vez mais rápido. Apesar de seus melhores esforços, não é o suficiente, e cada vez que ele pensa que tem a vantagem, o Imperador contra-ataca. A pura velocidade de seu oponente desbloqueia uma nova habilidade de previsão em suas lentes de contato. Pode ser apenas por uma fração de segundo, mas agora o solitário pode ter um vislumbre do futuro. O duelo feroz continua entre os dois oponentes igualmente equilibrados, mas à medida que se arrasta, Haruka começa a sentir uma nova sensação rastejando sob sua pele. A emoção de lutar por sua própria vida com tudo que ele tem deveria ser aterrorizante, mas em vez disso, o solitário se sente eufórico. Infelizmente, enquanto ele mal se segura com pouca mana e fôlego, o Imperador nem se abala. Chega a um ponto em que Haruka está tão exausto que não consegue mais continuar. Por qualquer motivo, o Imperador hesita, parando seu ataque que seria suficiente para finalizá-lo. Haruka sabia desde o início que esse monstro era diferente de qualquer outro que ele já havia enfrentado antes. Ao pensar nos poderosos oponentes que ele derrotou, ele percebe que a diferença entre eles e o Imperador é simples. Não tem sede de sangue. Nervosamente, Haruka chega a entender que esse monstro poderia tê-lo finalizado mais cedo se tivesse escolhido. Não querendo ficar para trás, Haruka avança mais uma vez, apenas para se encontrar completamente superado. O Imperador está em sua garganta. Mais uma vez, ele escolhe não matá-lo, e Haruka percebe que o miasma escuro que gira em torno do esqueleto parece um pouco estranho, quase como se estivesse controlando os ossos e sugando sua força. É um tiro no escuro, mas a essa altura, Haruka não tem nada a perder, então ele ataca a aura maligna, manipulando o Imperador em vez disso. O primeiro golpe parece ter efeito no miasma, e com o segundo ele é dissipado, libertando o Imperador de seu controle. Agora livre, Haruka perguntou ao monstro se ele estava se segurando, não para brincar com ele, mas porque queria que ele o derrotasse e acabasse com seu sofrimento de uma vez por todas. As palavras de Haruka parecem acertar o alvo quando o Imperador larga sua arma, e aquele miasma escuro que ele destruiu começa a sair do Imperador novamente. Seu primeiro pensamento é destruir o monstro como ele parece querer, mas ele decide abraçar o Imperador em vez disso. Enquanto os dois se abraçam, descobre-se que não é um esqueleto, mas uma garota. Uma garota que ele conseguiu usar sua habilidade de subjugação completamente por acidente. Haruka se desculpa desajeitadamente,
mas quando o Imperador não responde, ele começa a surtar, perguntando se ela está brava com o que ele fez. O Imperador balança seu crânio, e os dois apertam as mãos na nova e improvável equipe que se tornaram sem querer. Haruka usa sua habilidade de avaliação para examinar esse saco de ossos e descobre que seu nome é Angélica. A representante de turma não vai ficar feliz em descobrir que ele subjugou mais uma garota. Haruka diz que é hora de ir e os dois começam a subir de volta para o topo. O solitário não vai muito longe antes de ser confrontado pelo chefe do andar 100, uma armadura viva ameaçadora. Haruka não tem intenção de lutar contra outro mob de alto nível quando mal sobreviveu ao último. Em vez de tentar passar correndo por ele e subir as escadas, Haruka decide que pegará a via expressa e abre um buraco no teto. Um par de furries está esperando por ele no andar de cima, no entanto, e pula para se juntar à armadura e chutá-lo. Graças à pura sorte de Haruka, em vez de se unirem, os minotauros na armadura viva colidem. Eles instantaneamente derrotam um ao outro sem que Haruka precise levantar um dedo. Sentindo-se um pouco culpado, ele finaliza os três com um golpe de seu bastão. Ele coleta o saque e tenta não fazer contato visual com sua nova amiga Esqueleto, que deve estar envergonhada dele. Em vez de ficar decepcionado, no entanto, o Imperador parece mais interessado na armadura, e Haruka diz que ela deveria pegá-la para si. Não é exatamente um bom ajuste no esqueleto, mas em um flash de luz, a armadura começa a mudar e se moldar à forma de Angélica. De repente, o esqueleto tem quadris, e Haruka tem que se conter de pular em seus ossos. Ele decide usar sua avaliação na armadura e descobre que ela é amaldiçoada, algo que ele provavelmente deveria ter verificado antes. Angélica não está muito feliz, dando a ele o tratamento de silêncio severo que o lembra de sua representante de turma dominadora. Haruka decide chamá-la de representante blindada e a persegue enquanto os dois continuam sua ascensão para a liberdade. Cerca de 50 andares acima, a representante de turma e as outras crianças estão cada vez mais preocupadas com seu amigo desaparecido quanto mais fundo vão. Sem querer desistir, eles conseguem entrar direto no covil de um ciclope gigante. De volta à cidade, Miriel e o chefe da guilda estão discutindo as preocupações de seu pai. O chefe da guilda diz que nada fora do comum aconteceu ultimamente, mas o guarda que ele deixou encarregado de vigiar a masmorra não é exatamente a ferramenta mais brilhante da caixa. Ele pode nem ter percebido que há um problema para relatar. Eles decidem que irão verificar imediatamente e se perguntam para onde desapareceram recentemente seus últimos aventureiros corajosos. Voltamos à masmorra para descobrir que o mais corajoso de todos os aventureiros conseguiu fazer as pazes com sua companheira silenciosa usando um presente, uma nova e elegante capa de armazenamento. Eles só chegaram ao andar 98 e agora enfrentam um mundo totalmente novo de problemas, pois um Lich bloqueia seu caminho. Haruka tem exatamente o que precisa para derrotar sua magia negra, a mesma coisa que ele usa para derrotar literalmente tudo mais, seu grande bastão. Haruka tem um lampejo de genialidade ao enfrentar seu próximo desafio, um grupo de mariposas. Ele lança uma bola de fogo no grupo e, como mariposas para a chama, usa a distração para incinerá-las todas. O andar acima abriga um monte de lagartas tecendo teias complicadas. Haruka facilmente as enrola e segue em frente, Angélica coletando diligentemente todo o saque enquanto eles vão. O 95º andar não é tão fácil, infelizmente, pois o solitário e sua companheira quase são empalados pela espada viva. Normalmente, o nível de um chefe de andar deve corresponder ao andar em que ele está, mas por algum motivo, este é nível 100. Haruka não tem tempo para reclamar das regras estranhas deste lugar, pois a espada tenta matá-lo novamente. Vendo uma abertura, ele ataca, apenas para ser evitado e colocado na defensiva. Não é exatamente uma luta justa, então Haruka chama seu parceiro de equipe e deixa Angélica tentar. O Imperador da Masmorra se posiciona contra seu inimigo e ataca de frente, derrotando-o em um único golpe. Haruka percebe que provavelmente fez uma boa escolha em se aliar a esse estranho saco de ossos, afinal. Enquanto isso, as garotas e o resto da turma estão tendo um tempo e tanto lutando contra o Ciclope no andar 50. Sua força é tão feroz que ele destrói suas defesas com facilidade e os deixa cambaleando. As coisas não estão nada boas, e parece que este pode ser o fim dos heróis. Em suas últimas pernas, Oda e Kakazaki começam a pensar em seu amigo Haruka e o que aquele solitário esquisito faria se estivesse em sua situação. Correndo para o lado da representante de turma, eles a ajudam a se levantar e decidem que agora é a hora de se tornarem os heróis machos que sempre foram destinados a ser. O Ciclope pode ser forte, mas não é rápido o suficiente para detê-los. Cockboy usa sua habilidade de aceleração para subir em seu braço, sua lâmina pronta para arrancar a cabeça do monstro. Isso é até que ele percebe que é tarde demais. Ele tem outro braço para destruí-lo, algo que ele realmente deveria ter percebido antes. O Ciclope quica o pobre Coque como uma bola de basquete, mas tudo estava de acordo com o plano. Enquanto ele servia de distração, Odo estava preparando seu ataque final. O nerd dispara uma flecha mágica poderosa e precisa direto no olho do Ciclope, matando-o. Tendo se unido como uma equipe para derrotar seu inimigo, a turma celebra sua vitória suada. No entanto, nem tudo está bem.
Muito abaixo, Haruka e Angélica sentem a masmorra começar a tremer ao redor deles, enquanto hordas de monstros começam sua marcha em direção à superfície. Enquanto as coisas esquentam na masmorra, na entrada, o guarda está preocupado com aquelas crianças que não ouviram seus avisos. É quando ele percebe um monte de ratos fugindo da masmorra. Ele corre em velocidade máxima para relatar as notícias à guilda, e parece que o momento que eles temiam finalmente chegou. Preocupado com as crianças, o chefe da guilda tira o pergaminho de exposição e explica que as masmorras são seres vivos. Eles crescem continuamente para baixo, andar por andar. Quando não tem mais espaço para expandir, os monstros gerados dentro são forçados para cima, em uma debandada sem fim. A única esperança de parar a debandada é derrotar o chefe no último andar. Com ele desaparecido, todos os outros monstros também deveriam desaparecer, mas ninguém sabe quem é corajoso o suficiente para realizar tal feito. A mente de Muriel naturalmente vagueia para nosso herói, e suas pernas começam a tremer. Isso é até que ela percebe que não é ela, mas o prédio inteiro que está tremendo. Isso significa que a horda de monstros chegou. O chefe da guilda entra em ação enviando Oftor e Gaddock para proteger os cidadãos e reunir as tropas. Eles defenderão a cidade com suas vidas. De volta à masmorra, Haruka enfrenta seu último desafio, um andar cheio de grifos. Ele nunca teve certeza se eram pássaros ou leões, mas de qualquer forma, nenhum deles poderia dizer não a alguns peixes envenenados. Depois de devorar os Ruffies, os monstros desabam em uma pilha no chão, e Haruka rapidamente os derrota com seu fiel bastão. No andar 54, a representante lidera sua turma mais fundo na masmorra, mas logo descobre que seu caminho está bloqueado por uma horda de furries selvagens. De volta à cidade, os aventureiros conseguiram repelir a primeira onda da debandada, mas o custo foi alto. Sem saber se sobreviveriam a uma segunda rodada, eles se perguntam se as crianças já na masmorra teriam alguma chance de derrotar o chefe final. Logo eles decidem que Haruka é sua melhor aposta para acabar com essa bagunça, mas quem vai entregar a mensagem a ele explicando como fazer isso? Todos os olhares se voltam para Miriel, que talvez seja a pior escolha para essa missão, e para a pobre Ofter, arrastada para o plano só pelas risadas. Parece uma missão suicida, e Muriel, com razão, começa a surtar, lembrando que há pouquíssimos episódios, uns bandidos de quinta categoria já foram demais para ela. No entanto, ela começa a mudar de ideia ao ver as almas corajosas que estão fazendo o possível para proteger Omui. Miriel sabe que pode não ser a melhor opção, mas no momento ela é a única que pode fazer isso. Os dois irão juntos encontrar Haruka no meio do debandada. Com sorte, um deles perecerá tragicamente na tentativa, motivando o sobrevivente a terminar a missão. Enquanto isso, no andar 81, Haruka e Angélica se deparam com uma visão estranha. O andar inteiro está coberto por um mar revolto de água, completo com redemoinhos e cardumes de peixes-espada furiosos. Um grupo deles tenta atacar Haruka enquanto ele está distraído, mas felizmente, Angélica está lá para lidar com eles. Haruka percebe que vai precisar de um plano esperto para resolver isso, ou vai acabar fatiado como um prato de sashimi. Tendo assistido a um episódio ou dois de Pesca Mortal, ele sabe que temperaturas frias vão desacelerar os peixes-espada. Colocando a mão na superfície da água, ele usa sua habilidade de manipular temperatura para congelar a água o suficiente para deixar os peixes lentos e sonolentos. Então, usando sua habilidade de empacotamento, ele os congela em blocos de gelo. O truque funciona perfeitamente, e ele e Angélica começam a saltar sobre a água, congelando cada peixinho enquanto avançam. Mal sabem eles que um problema muito maior espreita logo abaixo das ondas. Um monstro colossal irrompe da água, quase engolindo Haruka com sua boca cheia de dentes afiados como navalhas. Angélica não quer que sua armadura nova enferruje, então ela sai dali rapidamente, mas Haruka não tem tanta sorte e é levado pela onda. Parece que a cavaleira terá que lidar com esse inimigo sozinha, mas felizmente nosso herói ainda não acabou. Ele emerge das ondas montado em uma prancha de surf incrível que criou com sua magia de terra, e mira no inimigo com barbatanas. Nosso herói dá um jeito rápido no monstro e volta para a terra firme para verificar sua companheira silenciosa. Haruka fica feliz em saber que ela está bem, e ainda mais com o ritmo deles. Se continuarem assim, estarão em casa em pouco tempo. Os próximos andares passam num piscar de olhos, e Haruka se vê vivendo o sonho de um dungeon crawler. Em sua jornada, ele consegue encontrar alguns saques excelentes, como um anel de sorte que aumenta a felicidade, um bracelete abençoado que desvia desastres e uma joia de necromancia que permite controlar os mortos-vivos. O saque é bem impressionante, mas o solitário não consegue decidir se é melhor vender tudo por uma grana boa ou usar para si mesmo. É aí que ele tem a brilhante ideia de dar tudo para Angélica. Garotas amam um brilho, até garotas esqueleto, e tecnicamente Haruka é o responsável por prendê-la naquela armadura amaldiçoada. É tudo culpa dele, então esse presente é o mínimo que ele poderia fazer. Com um pouco de persuasão, ele dá os 3 para a cavaleira, que fica completamente sobrecarregada com sua generosidade. A reação dela é um pouco estranha, mas o solitário não se deixa distrair por muito tempo. Ele sai correndo para encontrar mais salas secretas e tesouros escondidos por aí.
Enquanto ele corre, a Cavaleira Esqueleto remove seu capacete para revelar um comercial inteiro da L'Oréal escondido ali o tempo todo. Se ela não estava afim dele antes, Angélica definitivamente se apaixonou por Haruka agora. A luta no andar 54 chegou ao fim, com a turma espantando e castrando os últimos lobisomens. O combate constante está realmente desgastando o grupo, mas eles sabem que Haruka está contando com eles. O som de algo se aproximando deixa todos apreensivos de que possam ter mais uma luta pela frente. No entanto, da fumaça surge Marilyn Ofter, que conseguiu descer 54 andares de escadas. 20 andares abaixo, a subida de Haruka é desacelerada por um novo desafio. Do mundo aquático aos portões do inferno, ele agora tem que passar por um andar completamente engolido pelas chamas. De volta com Miriel na turma, ela explica o que aconteceu e fica chocada ao saber que o cara em quem eles confiavam está desaparecido em algum lugar mais fundo na masmorra. Ofegante e sem esperança, ela recebe a notícia mal. No entanto, a representante da turma lembra que estão falando de Haruka. Se alguém pode protagonizar seu caminho para fora dessa enrascada e salvar o dia, é o protagonista Haruka. As coisas estão esquentando lá embaixo, e enquanto Angélica pode ficar bem com um pouco de assado, Haruka não. Está ficando quente demais para ele, e ele sente sua força diminuir a cada passo. Ele quase cai, mas a cavaleira o segura e o afasta do churrasco. É melhor do que ser cozido vivo, mas não muito. É quando ele nota uma brisa vindo de perto e tem uma ideia brilhante. Enquanto os outros estão lá em cima se matando de tontura, a representante da turma sente o cheiro de um nerd suado e hálito de Mountain Dew, um fedor que ela reconheceria em qualquer lugar. Esse nerd acaba sendo Haruka. Ele usou sua magia de vento para criar uma brisa refrescante, e sua voz está chegando até a turma. Depois de recuperar o fôlego, Haruka fica chocado quando a voz da representante da turma o para em seu caminho. Os dois ficam chocados por finalmente terem se encontrado. Haruka pede uma corda, mas infelizmente não há nenhuma para ser encontrada. Isso significa que ele não vai sair dessa enrascada escalando tão facilmente. Em vez disso, ele decide que, como estão tão perto, vai ter que continuar seguindo em frente. A representante da turma o para novamente e transmite a mensagem de Mira sobre a debandada. Ela e Ofter viram a segunda onda de monstros marchando em direção à cidade em seu caminho para cá, o que significa que se eles não derrotarem o chefe final logo, Omui certamente cairá. Para Haruka, essa notícia é devastadora. Não só sua casa recém-adotada está em apuros, como a única maneira de salvá-la é destruir o amigo recém-adotado com quem ele estava limpando a masmorra. Olhando para Angélica, Haruka diz sem jeito que ele meio que já derrotou o chefe final. Sua mentira não funciona, no entanto, e os outros sabem que algo está errado, já que os monstros ainda estão ativos. Haruka está dividido porque é uma escolha impossível: salvar a cidade ou virar as costas para Angélica, que tem sido escrava desta masmorra por quem sabe quanto tempo. Haruka não vai trair sua amiga e decide que talvez haja outra maneira de salvar as duas. Ele grita para os outros não se preocuparem porque ele está cuidando disso. Ele diz a Angélica para não se preocupar também porque ele tem um plano, mas provavelmente vai precisar da ajuda dela. Naturalmente, a cavaleira está dentro, mas Mariel e os outros não estão tão confiantes. A representante da turma conhece Haruka melhor do que ninguém e diz que se seu solitário favorito diz que pode fazer isso, ela acredita nele. Tudo depende de Haruka agora, e enquanto as chamas aumentam, ele jura não apenas salvar a cidade, mas libertar Angélica desta prisão. A debandada de monstros chegou a Mui, e não há sinais de que vai diminuir. Na frente da horda estão um monte de Millennials, e Gat consegue derrubar um com uma lança, mas a maré é interminável. Depois de tanta luta, as pessoas que protegem a cidade estão no limite. O mestre da guilda reúne suas tropas desesperadas mais uma vez, declarando em voz alta que não recuarão, não enquanto sua casa estiver em perigo e não enquanto houver esperança de que as crianças da turma Isekai consigam superar. Na masmorra, Haruka e os outros decidiram e se moveram para acabar com a debandada antes que toda a esperança seja perdida. Haruka diz a Angélica que eles não têm mais tempo para passear e precisam acelerar. Os dois começam a voar pelos andares, destruindo homens lagarto com magia de gelo, insetos gigantes com inseticida caseiro e um cerebres de desconto com uma solução fedorenta de vinagre que ele comprou na loja. O raciocínio rápido de Haruka e a lâmina mais rápida de Angélica dão conta rapidamente do inimigo em seu caminho, e logo eles se encontram no andar 70. Eles tiram um breve momento para organizar os pacotes de saques incríveis que pegaram em sua investida para ver o que pode ser útil. Haruka se lembra que originalmente estava ali por um anel de feromônio e fica um pouco decepcionado por ainda não o ter encontrado. Ele diz à sua companheira que tem planos para todas essas coisas, mas terá que esperar até voltarem para casa. Angélica tem uma reação estranha ao ouvir isso e dá um tapinha no ombro de seu solitário, uma dica sutil de que talvez ele deva fazer uma pausa. No entanto, Haruka não pode parar agora, não quando todos estão contando com ele. Os dois continuam, chegando ao andar 69. Esses níveis são dominados por uma floresta densa, e Haruka nota uma criatura estranha empoleirada em uma das árvores. A julgar pelo nome, esta coruja hipnotizadora tem a habilidade de hipnotizar pessoas.
O pássaro assustador faz exatamente isso, usando seu poder no par, mas Haruka apenas sorri. Ele tem a habilidade de saúde geral, e efeitos de status como esse não funcionam nele. Infelizmente, ele de repente começa a se sentir muito cansado e não consegue evitar cair inconsciente. Quando ele acorda, descobre que está sendo carregado por sua fiel escudeira. Ele se desculpa por colocar tanto fardo em seus ombros, mas com um pequeno toque, a cavaleira o informa que ela o cobre. Não é tão ruim depender dos outros de vez em quando, e Haruka se sente seguro o suficiente para decidir que apenas mais 5 minutos não farão mal antes de voltar a dormir. Enquanto isso, a luta das crianças da turma continua. Eles estão tão perto de encontrar Haruka, e ainda assim os oponentes que continuam enfrentando estão cada vez mais fortes. Seu último obstáculo toma a forma de uma esfinge colossal de nível 100. Enquanto ela ataca a representante, Kakazaki e Oda fazem o possível para perfurar a pele do monstro, mas sem sucesso. A coisa é construída para ser dura e não vai rachar. Ofter reconhece essa besta e tem um mau pressentimento de que eles não conseguirão lutar para passar por ela. A esfinge da masmorra é infame por fazer enigmas para os aventureiros. Ofter tem certeza de que não é algo com que eles deveriam lutar, considerando os rumores que dizem que ela é imortal. O moral está em seu ponto mais baixo, e as coisas só pioram quando a esfinge decide que vai começar a disparar seu laser. Nesse ponto, Haruka e Angélica chegaram ao andar 59 e, graças à cavaleira, Haruka está se sentindo descansado e pronto para a ação. Ele diz que é hora de ir para o próximo andar, mas depois de um passo, ele quase cai na beira de um buraco gigante no chão. A masmorra é antiga, e sinais de decadência como este apenas lembram Haruka que ele precisa estar muito atento. O chão sob seus pés pode ceder a qualquer momento. Sua atenção se volta para algo acima quando sua habilidade de detecção de presença é ativada e sente algo. De volta com a turma, as coisas ficaram realmente desesperadoras. Até a otimista representante da turma está aceitando o fato de que ela não consegue parar a esfinge, não importa o quanto tentem. Sem ninguém capaz de sequer ficar de pé, quanto mais continuar a batalha, o monstro mira nela. Ele levanta a pata, pronto para esmagar a representante, mas no último momento, nosso garoto Haruka entra em ação para o resgate. Usando a manopla que ele saqueou e fundiu com sua luva, ele consegue anular a imunidade da esfinge a ataques físicos. Ele crava seu cajado em suas costas, e o monstro ruge de dor. Pode ser nível 100, mas ainda é apenas um chefe de andar intermediário, e ele enfrentou coisas mais difíceis. Falando em difícil, ele diz ao monstro que é hora de conhecer seu amigo e o verdadeiro chefe desta masmorra, Angélica. A lâmina da cavaleira atravessa a esfinge com um único golpe, cortando sua cabeça com facilidade. Enquanto a esfinge cai, Haruka se aproxima da representante da turma e diz sem jeito que ele voltou. Ele é uma visão bem-vinda, e a representante não poderia estar mais feliz por finalmente ter encontrado seu solitário favorito. O resto da turma fica radiante por ele estar são e salvo, e o recebem de volta. Eles podem estar um pouco irritados por ele tê-los feito lutar tanto, mas todos estão apenas felizes que ele está bem. A representante nota a estranha cavaleira atrás de Haruka e pergunta quem é seu novo amigo. Ele está prestes a fazer as apresentações quando de repente o chão racha e cede. De repente o solitário está caindo na escuridão, mas ele estava pronto para isso. Usando os escombros e detritos, Haruka salta de volta para a segurança. Os outros ficam chocados, mas ele diz para não se preocuparem. Algo tão patético como cair até a morte não é como ele vai acabar. A masmorra planeja provar que ele está errado, pois o chão quebra mais uma vez, e desta vez Haruka não está preparado. Felizmente, a representante de turma entra em ação. Da última vez que o solitário dela caiu, ela não conseguiu salvá-lo, mas desta vez será diferente. Ela salta para a beirada e o pega antes que seja tarde demais, dizendo a Haruka que agora ela o tem e nunca mais o deixará ir. Haruka sorri, dizendo que isso não é tão ruim assim. Embora finalmente reunidos, os problemas deles estão longe de acabar. O buraco por onde ele quase caiu revelou a terceira onda da debandada. Quando esses monstros chegarem à superfície, nada restará de Omui. Haruka tem um plano, porém, enquanto se vira para Angélica, pois sabe que ela será a chave para impedir isso. Muriel diz a todos para saírem dali e Ofter decide ir para o portal de teletransporte. Haruka não acredita no que está ouvindo. Ele não fazia ideia de que havia uma saída rápida. Ofter explica que geralmente há uma quando você desce para a masmorra como uma pessoa normal. Ninguém jamais subiu do fundo antes. Enquanto nossos heróis correm para o portal, a representante de turma pergunta a Haruka como ele conseguiu derrotar todos os monstros para alcançá-los. Ele diz a ela que tentar lutar contra eles de frente nunca funcionaria, mas neste mundo um truque esperto e uma mecha rápida podem te levar longe. Chegando à cidade, a turma descobre que Amui e seus bravos defensores ainda estão de pé. Não há tempo para cumprimentos, pois a terceira onda está logo atrás deles. O que eles enfrentaram antes era apenas um fiozinho em comparação. Essa nova enxurrada de monstros é titânica e ameaça varrer a cidade. Todos sabem que não haverá como detê-la, e até os moradores encolhidos juntos sentem a debandada se aproximando, sacudindo a própria terra. Toda a esperança parece perdida, mas Ruka se vira para Angélica e lhe dá o sinal. A cavaleira avança, desembainha a espada e a crava no chão.
uma luz ofuscante irrompe de sua lâmina, espalhando-se por todo a Mu e pelos monstros. Em um flash, a debandada desaparece, banida pelo poder do verdadeiro governante da masmorra. Haruka comemora e diz que tudo foi de acordo com o plano. Todos querem saber o que está acontecendo, e Haruka explica que Angélica é na verdade a imperatriz da masmorra. Saber que a cavaleira é um monstro é um choque tanto, mas Haruka continua a defendê-la. Ele diz que sem a ajuda de Angélica, ele nunca teria saído da masmorra. Com isso resolvido, a Mu está salva e, como Haruka prometeu, Angélica também. Com a vida voltando ao normal, Haruka tem a chance de trabalhar em um pequeno projeto em que vinha pensando desde que pegou seu primeiro item na masmorra. Uma pequena festa, como ele chama, e ele convidou todas as crianças de sua turma para aproveitar. Ao chegarem, eles veem as fileiras e fileiras de equipamentos de alto nível que ele pegou, e o solitário anuncia que é hora de umas comprinhas. Isso com um desconto generoso para os amigos dele. É por ordem de chegada e rapidamente se torna uma competição amigável para ver quem consegue pegar o melhor tesouro para si. Como em toda Black Friday pode ter havido algumas baixas, especialmente entre os rapazes, que simplesmente não conseguiam competir com as habilidades de compra das moças. Com pena de suas pobres almas, Haruka oferece a eles mais alguns itens que ele estava guardando. No final, ele fica feliz em ver que todos conseguiram algo, pois isso definitivamente tornará suas vidas mais fáceis no futuro. No entanto, a pessoa sobre quem ele mais se preocupa é Angélica, pois ele não tem ideia de quanto tempo ela passou naquela masmorra. Esse tipo de isolamento pode deixar uma pessoa com problemas reais, especialmente quando se trata de socializar com as pessoas. Como ela vai ficar com eles na cidade a partir de agora, isso pode ser um problema. Para um solitário como Haruka, Angélica parece uma alma gêmea. Como no final de qualquer boa corrida de masmorra, todos estão sorrindo com os tesouros que conseguiram. Oda diz que Haruka é um cara legal por dar a todos esses itens raros e equipamentos úteis. Enquanto isso, Haruka está aqui como tio Patinhas, nadando no dinheiro que ganhou vendendo tudo. Os negócios estão bombando para o solitário, mas a interrupção da representante de turma o faz se apressar para esconder todo o seu ouro suado. Enquanto Angélica passa com ainda mais dinheiro de sua liquidação, ele pergunta se a representante está feliz com o equipamento que ela conseguiu. Ela está, mas está mais interessada em uma apresentação adequada a Angélica. Sempre o cara desajeitado, Haruka faz o seu melhor. Ele descreve Angélica como um esqueleto confiável e revela que ela costumava ser a imperatriz da masmorra. A representante fica chocada e pergunta se ele conseguiu domá-la usando o infame anel de feromônio. Haruka diz que claro que não. Tudo o que foi preciso foi uma aplicação pequena, inofensiva e completamente inocente de sua habilidade de subjugação. A representante de turma não reage bem e depois de bater no solitário um pouco, ela lhe lança um olhar mortal. Se ele não explicar o que realmente aconteceu lá embaixo, então a própria Angélica o fará. A representante agarra a garota esquelética e as duas saem. As garotas se reúnem para conversar, mas as coisas ficam um pouco estranhas quando tentam interrogar alguém que não consegue exatamente falar. As garotas se perguntam se ser imperatriz significa que ela é na verdade um garoto, mas ela balança a cabeça negativamente. Elas se perguntam quantos anos ela tem, e Angélica usa as mãos para indicar que tem 17 anos. A turma fica radiante ao descobrir que ela tem a mesma idade que todas elas. Todos ficam animados com a chegada de uma nova garota como elas, mas toda a atenção e a enxurrada de perguntas deixam a pobre Angélica um pouco sobrecarregada. Felizmente, a representante de turma está lá para pegar a mão dela e confortá-la. Elas vão levar isso devagar e descobrir as coisas no ritmo dela. Usando um jogo de mímica, Angélica de alguma forma consegue explicar sua situação como a imperatriz da masmorra e como era sua vida lá no fundo escuro. Ela também explica como foi Haruka quem a salvou e quebrou a maldição. Ao final, a representante de turma e as outras tomaram sua decisão. Elas vão proteger essa fofa, não importa o que. Primeiro, porém, uma cena de banho obrigatória. Angélica pode ser um saco de ossos, mas ela ainda é uma garota, e nenhuma garota pode dizer não a um bom banho quente. As garotas ajudam Angélica a se despir de sua armadura, aceitando o fato de que terão que dividir o banho com um esqueleto assustador, mas prometem não julgar. Ao removerem a primeira peça de sua armadura, elas rapidamente percebem que não há ossos sob todo aquele aço. Quanto mais tiram, mais chocadas ficam. Acontece que Angélica é apenas uma garota humana comum. Enquanto isso, o muito sortudo Haruka está indo dormir. Foi um bom dia, mas sua mente ainda está preocupada. Ele está chateado por nunca ter conseguido encontrar o anel que queria, mas nada o anima tão rápido quanto ver todos os seus números de status subindo. Ele ganhou 6 níveis incríveis durante todo o Calvário e um monte de suas habilidades foram aprimoradas para novos patamares. No entanto, com toda a sua força, se não fosse por seus colegas de classe Angélica, ele nunca teria tido uma chance contra a debandada. Se ele quiser realmente lutar por conta própria, ele ainda precisa ficar ainda mais forte. Está decidido que ele precisa voltar para a floresta. No dia 33, Haruka vai encontrar a representante de turma. Ele diz a ela que está voltando para a floresta para treinar e relaxar, mas a representante de turma tem uma reação estranha.
Ela olha para Angélica e, lembrando-se do que testemunhou ontem, ela percebeu que Haruka não tem ideia de que tipo de loiraça está realmente escondida sob toda aquela armadura. Então, quando Haruka pergunta a Angélica se ela quer se juntar a ele, a representante tem um mini ataque de pânico. 2 adolescentes sozinhos na floresta é uma receita para o desastre. Antes que ela possa pensar, a representante de turma salta e diz a ambos para esperarem. No entanto, enquanto ela se recompõe, a representante de turma percebe o quão estranha ela está agindo. Ela diz desajeitadamente a Haruka para ser bom com aquela garota, mas o solitário não entende muito bem e promete que será. A floresta sempre foi seu lugar favorito, e Haruka fica feliz por ter finalmente retornado. Ele e Angélica decidem fazer uma corrida, em parte pela diversão e em parte para ajudá-lo a experimentar alguns de seus novos movimentos. Ele diz à cavaleira para se manter em forma antes de disparar em velocidade estonteante. A velocidade de Haruka é incrível com suas novas habilidades, mas difícil de controlar. Ele chega correndo à beira de um penhasco e voa por cima dele. Felizmente, ele praticou quedas o suficiente recentemente para saber o que fazer e pousa sem problemas. Haruka percebe que precisa trabalhar um pouco em suas habilidades se espera dominá-las. Haruka tenta avisar Angélica que está escorregadio, mas é tarde demais. A noite cai em cascata, mas o solitário a pega em seus braços com facilidade. Ele se surpreende que um esqueleto possa pesar tanto, e o cometa tem vapor praticamente saindo do capacete de Angélica. Depois de finalmente chegar à sua antiga toca, Haruka não perde tempo em mergulhar em um banho quente. Fazendo uma piada, ele pergunta se Angélica quer se juntar a ele e ri. Sua risada é interrompida quando Angélica aceita sua oferta. Leva um longo minuto, mas o solitário finalmente entende o que está acontecendo. Ele decide que eles precisam conversar, e a única coisa que tornaria essa interação menos estranha seria se eles se deitassem juntos. Eles acabam fazendo isso, e acontece que Angélica é bem tímida, tão tímida que está deixando Haruka nervoso. Ele pergunta se ela pode falar, mas a jovem esteve naquela masmorra por tanto tempo sem ninguém para conversar que simplesmente perdeu o uso da voz. Requer muitos gestos e acenos de braço, mas Angélica consegue explicar como ela acabou assim. É verdade que ela costumava ser nada além de ossos em um manto. No entanto, a armadura amaldiçoada que ela vestiu restaurou sua carne para ativar sua maldição. Então, aquele bracelete que eles encontraram negou a maldição, permitindo que ela removesse a armadura. Fica aparente que todos os itens raros que Haruka lhe deu tiveram um efeito que culminou em Angélica recuperando a vida e o corpo que havia perdido. Em essência, é por causa de Haruka que ela agora está inteira novamente. Isso também explica por que ela está tão apegada a ele. Haruka garante que esse apego é justo para ela, pois ela não lhe deve nada, e diz que ela deve fazer o que quiser agora que está livre. Ela não precisa ficar com ele por um senso de obrigação. Para Angélica, no entanto, suas palavras a ferem. Ela é mais do que apenas grata, ela quer estar com ele mais do que tudo. Angélica está quase chorando quando Haruka finalmente entende o quanto a companhia dele significa para alguém que esteve sozinha por tanto tempo. Ele acha que não fará mal se ficarem juntos por mais um tempinho, mas isso está ficando um pouco estranho, então ele tenta animá-la com sua história. Ele pergunta se ela gostaria de ouvir sobre todas as suas aventuras e avisa que vai ser longa e divertida, então é melhor ela se segurar. Ele fala a noite toda, fazendo-a sorrir enquanto a encanta com suas histórias, de um solitário para outro. No dia seguinte, Haruka pergunta se ela gostaria de lutar com ele. Ele tem uma habilidade ou duas que precisa praticar, e ela é a parceira perfeita. Relembrando a batalha deles, ele quer superar a velocidade incrível dela, que provavelmente só ficou mais rápida depois do tempo na masmorra. Ele tem a resposta para a velocidade dela, pois sua habilidade de mudança lhe dará a vantagem que ele precisa. Angélica avança com sua lâmina, e Haruka usa a mudança para se esquivar como Neo. Evitando seu primeiro ataque, ele decide contra-atacar com o seu, mas no final, ele é aparado como um idiota e levado uma pancada na cabeça. Haruka diz para ela esperar. Um dia, ele será mais forte do que até mesmo ela. Depois de pescar um monte de peixes no rio com seu pequeno truque de raio, os dois decidem fazer um delicioso hot pot. Eles preparam a refeição juntos na cozinha, e embora Angélica tenha enfrentado muitos oponentes, ela nunca enfrentou um peixe antes e olha para a coisa como se ela fosse morder de volta. Haruka entra com muita suavidade e mostra a espadachim altamente qualificada como manusear a faca. Quando Haruka termina de devorar, Angélica parece ter algo em mente. Ela pega a mão dele e o arrasta para a cama sem dizer uma palavra. Acontece que Angélica só quer dar a ele uma massagem como um pequeno agradecimento. Haruka fica encantado até descobrir o quão horrível ela é nisso. Ela pode estar dando o seu melhor, mas é realmente impressionante como ela consegue acertar todos os pontos errados em seu corpo. No final, ele mal consegue ficar de pé, mas faz o seu melhor para manter uma cara séria, e Haruka diz que nunca teve uma massagem melhor em sua vida. Depois eles saem para contemplar o céu noturno. Haruka só pode imaginar como a vida tem sido difícil, não tendo conhecido nada além de batalhas, mas ele vê o quanto ela está se esforçando para progredir. Ele tenta animá-la, mas a tímida Angélica se afasta dele.
Ela tenta desesperadamente dizer algo, mas as palavras simplesmente não saem, o que piora ainda mais. Haruka diz a ela que não há necessidade de ficar triste, é um processo, e ele estará com ela a cada passo do caminho. Após 10 dias de férias na floresta, os dois finalmente retornam a Omui. Na estrada, eles são pegos por uma chuva passageira. Haruka pega a mão de Angélica e eles correm na chuva juntos. De volta com os colegas, todo mundo saca na hora que algo tá rolando, vendo os dois heróis de mãos dadas. Que escândalo! As meninas puxam Angélica para um canto, querendo saber todos os babados, até que a representante de turma salva. Os garotos dão um jeito de zoar o Haruka por ter ficado tanto tempo sozinho com uma garota bonita, e ele tem que espantá-los. Ele diz pra Angélica que tudo bem se ela quiser ficar batendo um papo, que ele vai dar uma volta. Ao sair, porém, ele ouve uma voz nova pedindo para ele esperar. Quando ele se vira, percebe que é a Angélica se esforçando para falar. Apesar da dificuldade, ela finalmente consegue dizer obrigado. O Haruka sorri e acena, orgulhoso dela. Se ele aprendeu uma coisa nessa doida aventura Isekai, é que todo mundo tem seus próprios perrengues. Ninguém escapa de se sentir preso ou desconfortável perto dos outros, mas no fundo, todo mundo se sente sozinho. De certa forma, todo mundo é meio solitário como ele, mas isso não quer dizer que estão por conta própria. É por isso que o solitário vai continuar em frente. É por isso que o Haruka vai dominar esse novo mundo sozinho. Valeu por assistir meu resumo. Se inscreve no canal para mais vídeos.